Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Robson Stalin e hoje eu estou trazendo mais um convidado, mais uma persona aqui do nosso mercado imobiliário. Como sempre, eu tenho conectado pessoas do mercado imobiliário, incorporadores, tudo que acontece no backstage, nos bastidores, não só para os nossos clientes, com bate-papo muito cultural, mas também para essa nova geração de corretor que vem se espelhando muito nessa parte que a gente tem feito, essa disruptura do mercado. E hoje eu quero apresentar para vocês um cara, muitos já conhecem, é um grande irmão que eu tenho, são mais de 9 anos de mercado, mais de 500 milhões vendidos. Essa mesa que hoje está pesada, a gente está falando de 1 bilhão nessa mesa. Quero apresentar para vocês e recebê-los, Augusto Braga. Que prazer, você não tem ideia de como eu estou feliz de estar aqui em São Paulo, na sua terra, dividindo essa mesa com uma pessoa tão especial, uma pessoa que eu admiro e que eu tenho muito respeito por toda a jornada que você tem na profissão. Né? Carioca, assim como eu, né? Vivendo aqui em São Paulo, e hoje acho que a gente vai fazer um bate-papo inesquecível. Vamos falar muito sobre o mercado imobiliário, vamos falar sobre a nossa jornada, vamos falar sobre como o mundo digital está diretamente ligado à nossa profissão e, por que não, o novo momento do corretor de imóveis. Então, acho que esse papo vai ser muito bacana, fica com a gente até o final, que nós estamos apenas começando. É isso aí, já se ligou na pressão, né? Nesse momento, a gente tem uma questão que sempre chega aqui, Augusto, as perguntas, né? São as mesmas que chegam para você. Fiquem tranquilos, o podcast não tá chiado, é que nós somos assim mesmo, né? É verdade, e hoje, carioca não tem jeito, né? São 2 hoje aqui, né? Então vai parecer uma rádio fora de estação. Mas vamos que vamos. E é o seguinte, meu irmão, eu quero saber como que foi o início dessa trajetória. Como é que você entrou no mercado imobiliário? Qual foi o momento que você falou assim, pô, vou virar corretor? É isso que eu quero da minha vida. Foi fácil, foi tudo tranquilo, já entrou vendendo essas mansões, atendendo celebridade. Foi assim? Olha, se eu te contar um pouco dessa história, a gente vai ter que voltar no tempo, 2013. Para quem não sabe, eu já fui personal trainer, você sabia disso? Olha lá, irmão. Já fui personal trainer, atuante. Olha aí. E simplesmente estava numa fase da minha vida muito ruim, financeiramente falando, e acabei desembarcando no mercado imobiliário através de um convite de um conhecido. Na verdade, eu estava achando que ia ser uma profissão extremamente temporária, algo passageiro que de fato pudesse me dar um retorno no curto prazo para que eu pudesse fazer o dinheiro mais rápido, né? E óbvio que passando isso eu escolhi uma outra coisa, um outro segmento para trabalhar. Só que não foi bem assim que aconteceu. Eu ingressei no mercado imobiliário, mas nunca gostei do formato que eu presenciava. A gente tinha aquelas listas enormes para ligar. Olha, rapaz, era igual lá. Era exatamente igual. Como eu entrei numa grande construtora no Rio de Janeiro, existia um padrão, né, um formato de trabalho. Lembrando que em 2013 a gente não tinha as redes sociais, né, nesse formato. A gente não tinha um Instagram, a gente não tinha um YouTube ainda com essa força que a gente tinha hoje. Então era uma coisa robótica. Eu recebi uma listagem de 100 nomes, fazia ligações e ações de rua, e aquilo me travava, porque eu não gostava de fazer daquele jeito. Então foi um período muito complexo, mas ao mesmo tempo foi um período que eu fui entendendo a profissão. Como funciona, como você precisa atender o cliente, como você pode entender e melhorar as suas técnicas. Conversei muito com os corretores, afinal de contas eu estava achando que ia ser uma profissão temporária, mas ao mesmo tempo eu vi muitos corretores que tudo que eles tinham veio através do mercado imobiliário. Sim. Então isso começou a me fazer refletir, mas eu sempre fui um cara de inovar. Eu não gostava daquele formato de trabalho que existia, então desde o princípio eu tentava me diferenciar, trazer uma experiência diferente para os meus clientes, né? Mesmo num período quando a gente ainda tinha um plantão de vendas, ligações, que era um formato da época. Então, Você chegou a fazer plantão de venda, Augusto? Cheguei a fazer vários. Sério? Isso eu não sabia, não. E eu era aquele tipo de corretor, vou te contar essa. Não. Olha só, eu fazia o plantão, né? E você tinha a ordem, você tirava o sorteio, na época no Rio se chamava sorteio, e eu era aquele corretor, né? Que sempre via o corretor da frente ou de trás vender. Eu nunca vendia de plantão. Então você ficava com aquela sensação do corretor da frente, puxa, ele pegou uma venda. Aí você sai da vez, o corretor de trás pegou uma venda.
Ou seja, eu não dava sorte. Tava tudo falando que não era para você seguir Exato. nessa profissão. Tava tudo assim me dizendo, não fique, não permaneça, saia, vá para outro lugar. E algo me dizia para continuar, né? Eu conversava muito com os colegas de profissão na época e é aquilo que eu te falei, todos, assim, não todos, mas pessoas me garantiram que tudo que elas tinham até hoje vinha do mercado imobiliário e eu fiquei com aquela informação, né? Então, o tempo foi passando e eu fui começando a entender, eu fui começando a fazer minhas vendas. Mas um detalhe, porque 2013, vamos só voltar um negocinho aqui que é muito importante falar de 2013, porque 2013, se não me foge a memória, eu entrei em 13, 12, acho que foi 2013. A gente estava com uma Selic alta ou estávamos para bater uma Selic muito alta que naturalmente deu uma impactada ali no mercado imobiliário aqui em São Paulo, né? E logo em seguida tivemos vários casos ali no mercado que eu falo que a geração que veio ali em 2013, Augusto, até dos nossos grandes amigos aí pelo Brasil todo, foi uma geração que nasceu para causar uma disruptura. Verdade. Né? Porque a gente nasceu com uma Selic alta, a gente trabalhava no lançamento, a gente fazia plantão, aonde a gente sempre brinca, eu falo isso com o Augusto aqui direto, pessoal, era o marketing da esperança, né? É reza e vê se vende, né? Porque, porra, eu aqui em São Paulo, o cara, né, a galera virava para mim e falava assim, ó, como é que eu vendo? Ó, pega um panfleto, vai pra rua e vai entregar. E tem outro jeito? Tem, você pega a ligação, faz aí, bate a listinha e vê se vai, né? Então, assim, nada contra quem faz. Se você acredita, top. Ok. Só que eu não acreditava, assim como você não acreditava. Por isso que, assim, eu me assemelho muito nisso daí, né? Só que, pô, você tá no mercado do Rio de Janeiro, com tudo isso acontecendo, cara, como que você teve que pegar e falar assim, cara, vou mudar minha chave, né? E vou virar digital. Pô, isso, de repente, em São Paulo, eu entendo o meu cenário. Agora, você lá no Rio, aonde veio essa ideia? Eu acho bacana essa pergunta e para a gente começar a responder isso, é importante falar que eu não comecei trabalhando essas casas milionárias, né, que eu trabalho hoje. Muito bom isso, hein? Isso é legal da gente falar porque existe uma jornada, existe um processo, né, e quando eu entrei nessa construtora eu trabalhava imóveis de baixo e médio padrão, de 300 mil até 700 no máximo, né, então toda a minha carreira eu passei por um processo de escala, né, até chegar ao nível que eu estou hoje. Então, quando a gente fala de jornada, eu comecei trabalhando esses imóveis nesse ticket, com o tempo fui aumentando, fui entendendo mais da profissão, conhecendo mais os imóveis, e eu tive uma grande virada de chave na minha vida, porque em 2017, quando eu abri minha própria empresa, eu basicamente já conseguia trazer os clientes por conta própria. Como eu contei para você agora há pouco, eu não era o corretor mais sortudo, não recebi os clientes da construtora, então eu sempre tive que ter uma postura proativa, uma postura de ação. Que isso fez você sair da sua zona de conforto sempre. Exato. Se você for parar para pensar, às vezes quando a gente, não vou chamar de sorte, porque pô, meu pai sempre falou que sorte é o encontro da oportunidade com o talento, né? Mas às vezes a gente se depara com certas situações que fazem, né, a gente seguir um caminho de zona de conforto, né? E quando olha no retrovisor, eu acho que a gente consegue entender tudo que passou. Fica mais fácil quando você olha no retrovisor, né? E tudo que aconteceu serviu para que você pudesse se aprimorar, inovar e evoluir, né? Então, tudo isso que você vem é uma carreira muito curta, né? Se a gente for parar para pensar em quanto tempo a gente conseguiu construir isso aqui, Augusto, é muito pouco tempo. Concordo. Tá? E hoje, isso que você acabou comentando aqui para mim, da parte das mansões, eu queria frisar isso. Quando você trabalhou em 2013, você ficou quantos anos na construtora? Fiquei de 2013 a 2017. Na construtora? Na construtora. Vendeu? Vendi. Eu tinha vendas, na verdade, de maneiras muito espaçadas, principalmente de 2013 a meados de 2015. Muito bom. Basicamente, essa conta não fechava. Entendi. Foi por isso que, por vários momentos, eu pensei em desistir da profissão. Eu vendia, eu tinha muita vergonha. Isso é uma coisa que eu não me orgulho em dizer, mas eu tinha muita vergonha de falar que eu era corretor de imóvel. Desde o momento que eu entrei na profissão. Porque eu tinha uma visão totalmente errada do que representava a figura do corretor de imóvel, né? A postura, o que era passado. Então eu entrei na profissão, além de desacreditado, com certo
um certo ranço, é uma palavra forte, mas um certo ranço da profissão. Sim. Né? E isso me atrapalhou durante muito tempo, porque na época, né, a gente não tinha rede social, a gente não tinha um stories, que com vídeo de 15 segundos a gente consegue comunicar a milhares de pessoas. O que você tinha que fazer quando você entrava na profissão na época? Simplesmente comunicar a todas as pessoas próximas do seu relacionamento que você trabalhava com imóvel. Era a chance mais rápida que você tinha de vender. E ponto. Ponto. E eu demorei para entender isso, tanto que a minha primeira venda foi num imóvel no valor de R$585 mil para um amigo próximo. Entendi. Network. Exatamente. Quando eu abri a boca. Quando eu falei para todo mundo, pessoal, eu trabalho com imóveis, agora eu estou trabalhando com imóveis na construtora. Se vocês precisarem de comprar algum apartamento ou se quiserem investir, tá? Eu sou a pessoa para isso. E a minha primeira venda saiu assim. Princípio básico. Para todo mundo que está nos ouvindo, você está começando a profissão, hoje já muito melhor, tá? Hoje a gente já bate no peito, eu vejo a galera e eu me sinto super orgulhoso, né? O pessoal falando, eu sou corretor de imóvel, pô, a molecada, né, manda direct pra gente, eu quero ser corretor e tudo e tal, isso é sensacional. Só que nós estamos falando de um momento que a profissão tinha sim essa visão, e cara, você não precisa nem medir palavras para falar isso todo mundo que estiver ouvindo passou por isso, galera da antiga, se porventura tiver alguém que tá passando por isso, escuta esse podcast. Verdade. Escuta isso daqui, porque assim, eu também tive vergonha, tá, de falar que eu era corretor, só que nós trabalhamos para criar essa disruptura das pessoas terem orgulho. Tá? Então hoje, quando você falou isso sem demérito nenhum, você tinha vergonha, você teve essa questão ali de levar, de propagar a palavra, de falar para os outros que era corretor, olha em contrapartida como que isso afeta. Porque se você não fala o que você é, como é que as pessoas vão saber? Exato, principalmente naquela época, né? Principalmente naquela época, né? E até hoje, se você não fala... Porque são duas comunicações aqui que a gente está falando. Hoje, eu tenho... naquela época eu tinha vergonha de falar para os meus amigos. Top, sem problema. Ok. Se hoje você tiver vergonha de falar na rede social a sua profissão, você está tão ferrado quanto. Perfeito. Perfeito. Não é? Você está tão ferrado quanto. Porque o que mais a gente escuta? Eu tenho vergonha de gravar story. Eu tenho vergonha de gravar reels. Tá bom, brother. Tá bom. Nós já tivemos essa vergonha. De repente, eu acho que assim, eu vim da área de moda, eu vim de 2 falências de empresa aqui em São Paulo, então já estava no momento, irmão, que eu já não tinha vergonha de mais nada. Verdade. Porque quando você bate no fundo do poço, você sabe que só tem uma coisa, não tem como ir mais para baixo, entendeu? Você já tá lá no fundo mesmo. Então tem um trampolim. Para mim, todo mundo tinha que falir. Eu já falei isso aqui 2, 3 vezes aqui pros meninos. Para mim, todo mundo deveria falir porque realmente ele ressurge. E nesse momento, você optou por vir para a carreira de corretor. Perfeito. Você já não estava bem como personal. Na verdade, eu entrei na profissão como personal e foi uma história engraçada porque desde o primeiro período eu já estagiava. E eu trabalhava cerca de 10, 12 horas por dia como estagiário. Você já nasceu enorme, né, irmão? Eu já treino, já tenho um meu irmão, tempinho. teve que botar uma cadeira aqui pro cara. E para quem não sabe, olha, eu já dei aula de natação para bebê. Eu já dei aula de spinning, de local. Eu passei por todos os setores da academia. É nada. É verdade. É verdade. É a primeira informação, e é o primeiro podcast que eu tô falando isso, mas eu já passei por muita coisa na academia. Mas, voltando à questão do mercado imobiliário, quando eu entrei no mercado, e a gente estava falando justamente disso, um detalhe, eu já tinha passado, antes da educação física, por uma faculdade de nutrição, uma faculdade de comunicação social, uma faculdade de educação física. E quando eu entrei no mercado imobiliário, isso me marcou muito, porque eu comecei a me questionar, será que o problema está na profissão que eu tô ou o problema está aqui dentro da minha cabeça? Olha, irmão, olha. E aquilo me fez pensar, será que o mercado imobiliário vai ser mais uma profissão que eu vou bater e vou voltar? Então o problema não está na profissão, o problema está na minha cabeça. Eu não me dediquei 100% em nenhuma dessas profissões. Então o problema realmente estava na minha falta de atitude, de não começar uma coisa isso, e não terminar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre comecei e não terminei. E isso me afetou muito porque eu não conseguia ter sucesso em nenhuma das áreas. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, em dado momento, mesmo quando eu fazia vendas espaçadas nesse espaço, eu comecei a me questionar. Falei, eu acho que eu não estou fazendo tudo que é necessário para eu ter sucesso. Eu não vou desistir de mais uma das coisas, mais uma profissão que eu estou entrando,
sendo que eu não fiz ainda, eu não me dediquei. E aí que as coisas começaram a mudar. Você criou um processo de modelagem? Você tinha alguma inspiração? Porque, cara, vamos lá, você já estava ali mentalmente falido. Vamos só marcar bem isso. Porque quando o cara tá mentalmente... o ser humano, ele tá mentalmente falido, ele já não acredita. E quando você não acredita, nada dá certo. Você pode ter a melhor ferramenta. Você pode ter o melhor software. Você pode ter até dinheiro para investir. Mas não vira. É o que você falou. O primeiro da vez vendia. Eu desisti às vezes ali, o segundo vendia. Porque era para realmente você dar às vezes essa mudança, né, na sua cabeça e falar, cara, olha para você. Pô, você tem saúde, você é um cara inteligente, você tem tudo para ser o melhor disso daqui, né? Então acorda, né? Então como é que essa maneira você realmente entendeu que você poderia mudar? Como é que você teve foco, disciplina para falar assim, cara, eu vou fazer essa porra acontecer agora. Agora eu vou botar para ferrar mesmo, vai. Como é que foi? Na verdade, eu tinha umas crenças limitantes de alguma coisa, tipo vergonha. Eu tinha vergonha, não me pergunte do quê. Era um sentimento, uma crença que me atrapalhava de crescer. Uma crença que me atrapalhava de seguir. Até é importante a gente falar isso, para quem está ouvindo esse podcast, que você pode estar passando por isso nesse exato momento. Eu já passei, você passou, e eventualmente você vai passar ainda. Mas o importante é você tomar uma atitude rápida, porque assim como eu, que fiquei navegando pelas profissões sem tomar a atitude certa, é importante que você saia agora dessa condição e tome uma atitude, seja proativo. Vá em busca do seu cliente, vá em busca do seu objetivo, vá em busca do seu sonho, porque muitas das vezes você não entende o momento que você está passando, né? Você acha que está tudo errado, você acha que nada dá certo, você acha que as coisas estão fluindo numa direção totalmente errada, mas o problema às vezes está em você. Você não está fazendo tudo o que precisa ser feito, e aconteceu comigo. Eu me questionei por diversos momentos da minha vida. Será que se eu sair do mercado imobiliário e for para outra profissão, isso não vai se repetir? Eu não vou dar certo em nada se isso acontecer. E aí essa virada de chave aconteceu quando eu entendi que eu precisava tomar uma atitude. E aí você já estava vivendo isso e você fala assim, porra, beleza, tô aqui. Aí o negócio começa, beleza, a venda tá espaçada, mas tá acontecendo. Aí você chega em 2017 e fala o seguinte, acordei, vou virar empresário. E aí? Não voltou na cabeça? Voltou. E aí quando a gente fala de 2017, que foi uma baita decisão que eu tomei, na qual eu já conseguia fazer o meu processo de vendas sem depender da construtora. Tá. Né? Já andava. Eu já andava, estava começando a fluir. Na época eu vendia muito através dos portais imobiliários. Né? Eu conseguia ter um bom resultado. Por quê? Eu sempre fui caprichoso com o meu material. Sempre. Excelente. Tô até anotando aqui já. Se você hoje não tem o mínimo do capricho com o seu material, com o seu portfólio, com o seu Instagram, com a sua rede social, você está literalmente atrás da grande maioria das pessoas. Então, na época, eu trabalhava com o portal imobiliário, mas as fotos que eu tinha eram as melhores. Eu caprichava. Isso daí é uma coisa, né? Porque todo mundo bota a culpa no portal, às vezes. Não vou entrar nesse mérito hoje de portal, né? Mas foi a ferramenta que nós tínhamos. 2017 a gente usava portal e disparador de e-mail. Exato. Disparador de e-mail marketing. E o Instagram estava começando, né? Mas eu tinha resultado aqui em São Paulo com disparador de e-mail marketing. Eu usava o MailChimp. Sim. Né? Eu disparava e tinha taxa de conversão. Com a taxa de conversão eu fazia uma lista, uma listagem ali para os meus corretores ofertarem. Na época eu já estava como superintendente da empresa. E aí ali a gente tinha maior conversão. Só que o que você me chamou a atenção agora aqui, eu também já caí nesse erro, tá? De falar mal aí, portal não funciona. Pô, não funciona, mas é o cidadão que quer botar a foto da privada aberta, né? Nossa, da toalha caída. Nem fala. Não é? Aí, mas é que o proprietário não deixou tirar foto. Então não bota o imóvel dele. Exatamente. Porque se ele não tá dando respeito ao imóvel dele, não vai ser também você que vai conseguir fazer milagre. Exato. Isso é um erro grave que, por incrível que pareça, até hoje, eu consigo perceber que ainda existe esse tipo de problema, né? E olha, eu vendi muitos apartamentos
com fotos de apartamentos que já estavam disponíveis por outras imobiliárias no portal, só que com fotos horríveis, e eu ia lá, produzia o meu material, e eu tinha resultado e eu vendia. Isso que você falou, cara, tem um brother lá do Rio, Júlio Fontinelli. Pô, se o Julião estiver ouvindo aqui, vai ficar todo feliz. Julião, um beijo pra você. Um moleque nota 1 milhão, irmão. 1 milhão. Esse daí é um caso muito bom. Eu olhei pro Fê ali agora, também lembrei disso, porque foi o seguinte, irmão, a gente pegou e o Fê fez mentoria comigo e tal, não sei o quê. E aí ele pegou, caprichou, fez o PDF, fez toda a modelagem pra ele realmente, ele, né, terminou a empresa dele, montou outra. Então, pra ele vender isso daqui, o que ele fazia? Ele fazia uma pesquisa mercadológica. Ele não fala que o seu preço é esse. Não. Ele faz uma pesquisa mercadológica com apartamentos da região, no mesmo padrão, no mesmo porte, e fala e manda essa pesquisa para a pessoa. Ó, eu acredito que o seu apartamento deva ser vendido por R$500 mil. Ah, por quê? Porque tem o A, o B e o C que estão nessas condições. Bonitinho, top. Cara, já é a segunda venda que a gente faz em 3 meses? Deu 2 meses. A segunda venda que a gente faz indicando imóvel de clientes daqui de São Paulo, que tem apartamento lá no Rio, e a gente efetua uma venda com ele em parceria. Oh, que louco isso, né? Cara, porque ele e esses imóveis estavam à venda no mercado, que essa é a situação, né? Então, estavam à venda de qualquer jeito, né? E quem quer vender qualquer coisa, né, para qualquer pessoa, não vende nada para ninguém. E nesse momento ele pegou caprichosamente, igualzinho você tá falando, me vem muito bem esse insight na cabeça, e o cara tá ganhando dinheiro dele, irmão. Bateu lá o recorde dele, 5 apartamentos lá por mês sendo vendido. Então, olha só, você tá falando que a gente tem mais de 9 anos de carreira aqui. Se nós estamos falando isso pra vocês, tá? Pelo amor de Deus, não tenta inventar a roda. Esse final de semana a gente tava lá no evento do Samuca lá, né? Eu acho que, pô, grandes personas aí do mercado de marketing digital, pessoas que já passaram de 7 dígitos, 8 dígitos ali, e todos realmente batendo nessa tecla, né? Não tente inventar a roda. Verdade. Utilize a roda para chegar mais longe. E, porra, você olha o Augusto e fala, cara, o cara já nasceu aí vendendo imóvel de luxo. Eu vou vender imóvel de luxo. Uma coisa que eu quero entrar nesse momento, para você vender imóvel de luxo, quem não conhece, quem não é da área, que tem um sonho, quem se espelha em você, quem quer ter você como um processo de modelagem e tudo, o que você acha e você acredita que abrange esse universo, né, de luxo? O que o cara pode estudar? Como que ele pode se preparar? Como ele cuida, né, primeiro dele, da rede social? Qual é uma dica, irmão? Cara, eu acho que esse assunto é tão complexo que eu vou voltar ainda lá em 2017. Maravilhoso, rebobina. Para falar justamente dessa fase de transição. Manda aí. Porque até então eu utilizava como principal ferramenta de venda. Eu tenho a noite toda, tá? Só pra você saber. Ah, só. Não tem problema não. A gente fica aqui até 4h30. Tem monstro aqui, eu posso beber. Pronto, é já tô quase pro meu segundo, eu já tô né? quase deitado na cadeira aqui já. Voltando em 2017, quando eu abri a minha própria empresa, resolvi empreender de fato, porque todo corretor é empreendedor. Se você está ouvindo esse podcast agora, saiba que se você ainda não entendeu isso, você é a sua empresa, tá? Ponto final. Então, em 2017 eu comecei a perceber o movimento. Todo mundo sabe que o Instagram basicamente era uma rede social de foto, né? Você não tinha tantas não tinha tantas ferramentas disponíveis, né? E eu comecei a pensar em utilizar a rede social, o Instagram e o YouTube como possíveis ferramentas de venda, né? E o que eu fiz? Eu comecei a preparar. Antigamente o meu Instagram era um catálogo. Sim. Um catálogo de fotos. De imóvel. Eu tinha o meu perfil pessoal e tinha um outro que eu usava para imóvel. Ah, legal. Né? Então eu percebi o quê? Por que não usar um perfil de forma híbrida? Ao invés de ficar só colocando imóvel no perfil e só colocando a foto do Augusto, por que não utilizar um perfil somente, onde eu posso utilizá-lo de forma híbrida? Vamos cuidar de tudo. Deixa eu fazer um mix aqui de rede social, de lifestyle, da minha vida, dos imóveis, para que aquilo não fique uma coisa desagradável, né? Então eu comecei a entender um pouco da ferramenta para começar a aplicar, né? E aí a gente vai avançando um pouco mais. Eu gravei os primeiros vídeos no YouTube, que eram simplesmente vídeos no formato tour, com o intuito basicamente de fazer com que o cliente soubesse, conhecesse o imóvel, né? E a partir dali eu comecei a entender um pouco mais do jogo da rede social. Legal isso. Surgiu assim? Surgiu assim. Eu pegava o meu estabilizador,
nos imóveis da Península, que é o lugar que eu morava, e eu simplesmente fazia um vídeo tour. As minhas edições eram muito toscas na época. Era muito tosco. Eu pegava o gimbal, Você não viu a minha? Passava pelo imóvel, com todo o cuidado do mundo, né? E gravava, dava lá os seus 3, 4 minutos, jogava uma musiquinha, aquelas músicas de aplicativo. Maravilhoso, um horror, maravilhoso. né? E jogava no YouTube. Deixa lá. Na época... Olha o antes feito que perfeito aí. Exatamente. Eu jogava lá e deixava. Porque o intuito não era ter engajamento nem crescimento. Era fazer com que o cliente tivesse a noção do imóvel, né? Mais um insight, criar experiência. Inovação. Né? Quando eu saio da construtora e eu percebo que aquele formato está totalmente desgastado, das pessoas fazerem as mesmas coisas, colhendo os mesmos resultados, sensacional isso aí eu sempre quis ter uma inovação. Eu sempre fui muito caprichoso. Então eu comecei a usar os vídeos para trazer uma nova experiência para o cliente. Né? Então isso foi uma grande mudança na minha cabeça. Inovação. Você buscar algo diferente do que todo mundo faz. E todo mundo fazia a mesma coisa. Cara, quem não pegou essa, volta e escuta, porque você está falando aqui de vários insights. Você está falando aqui de processo de escalabilidade, né? Porque desse formato, se você conseguia filmar, postar e ter ali, você estava organizando seu portfólio. Exato. Certo? Você conseguiria fazer com que a pessoa tivesse a possibilidade de entrar no seu canal para ver. E desde o momento que ela entrasse para ver, porque quem quer comprar, não interessa se tem música tosca ou não. O cara tava vendo o imóvel. Exatamente. E pra ele serve, porra. E quase ninguém fazia. Quase ninguém fazia. Você era uma pessoa que fazia porque você também tem essa inovação dentro de você. Sim. Mas 99% do mercado não fazia. 2017, Augusto, quem tinha de 2017? Tinha eu, tinha você. Clevinho já tava? Já tinha uma, assim, comparado ao universo dos corretores cadastrados no Cresce, não tinha, mas digital tinha o Ricardo. Ricardo já estava fazendo, acho que, os vídeos nessa época também. Ele já fazia bastante tempo. Ele já fazia bastante tempo. Acho que o Clevinho, eu só não lembro se 17 o Clevinho estava, mas eu acredito que sim. O Pilger também já estava começando a fazer as produções dele lá no Sul. E uma série, se eu falar aqui, eu vou esquecer de alguém. Mas a questão principal é que você vê, mediante a quantidade de corretores que nós tínhamos, um número muito pequeno, e pequeno até hoje. Até hoje. E pequeno até hoje porque, nesse momento, as pessoas, cara, elas ficam muito preocupadas com o que os outros vão achar. Certo? Uma coisa que eu posso falar para cada um de vocês aqui do fundo do meu coração. O que o outro faz para você tem mais a ver, meu querido, com o outro do que com você mesmo. Então não interessa. Se você tá bem, eles vão te julgar. Se você tá mal, eles também vão te julgar. E no final, vai ser sempre você, com você mesmo e com a sua melhor versão. E nesse momento, aproveita que você está ouvindo isso daqui, e às vezes pode estar sendo um tapa na sua cara para você acordar e sair da sua zona de conforto e botar o seu plano em ação. É isso que a gente está parado aqui hoje, conversando, batendo papo, porque quando eu tô mal de cabeça, quando eu tô precisando trocar ideia, eu falo com os meus amigos. Eu não ligo pro meu inimigo para falar, para pedir noção, para pedir ideia. Então, se alguém vai estar ali te julgando, ele não é teu amigo. Porque quando eu passo por algum problema ou quando eu tenho alguma dúvida, eu não ligo pra você? Liga. Eu ligo pro Augusto e falo, irmão, porra, tô com uma dúvida aqui e tal, não sei o quê. O que você acha? Isso é o novo mercado imobiliário. Isso é a nova ferramenta onde a gente não esconde mais as nossas coisas. A gente contribui, certo? Só para dar essa dica. Então, seguindo nesse gatilho mental aí, inovação, vem pro Instagram. Qual o primeiro? Eu tô muito curioso, porque eu não sei mesmo. Na verdade, são dois insights que a gente pode trazer. Manda ver. Primeiro deles, coragem. Coragem de você romper as barreiras com você mesmo, né? A gente volta naquele momento complicado. Então, a coragem de você assumir que você precisa tomar as atitudes. Segundo insight, inovação. Você não pode ser igual à maioria. Você não pode e nem deve. Afinal de contas, você não nasceu para ser igual a todo mundo. Então, inovação é algo que você precisa fazer. E a gente vai falar muito sobre inovação até chegar nos dias de hoje, em 2022, no marketing digital. Então, passando disso, quando eu abro a minha própria empresa, quando eu consigo ter as minhas responsabilidades, quem trabalha no mercado imobiliário sabe, quando você está numa construtora, você tem o seu suporte jurídico, tem o seu gerente. Quando você sai, você vai ter que assumir todos os riscos.
você vai ter que ter o seu jurídico, ter o atendimento, tudo que uma imobiliária de fato tem. Mas eu entendia o jogo das redes sociais. Isso, desde 2017, eu vim trabalhando muito forte. E quando a gente fala hoje das mansões, das casas milionárias, eu quero que você entenda que tudo é uma jornada. Você pode começar hoje a trabalhar casas de milhões? Pode. Nada contra você trabalhar. Contanto que você entenda o processo, a jornada. Nada acontece do dia para a noite, né? Eu me orgulho muito da minha jornada. Quando eu olho para trás e vejo que eu comecei com os imóveis de ticket mais baixo e hoje estou trabalhando com imóveis com valor mais alto, foi essa jornada que me fez crescer como profissional. Talvez se eu não tivesse passado ou tivesse atropelado alguma dessas etapas, eu não seria o profissional que eu sou hoje. Fantástico. Então, se você está assistindo, eu recebo muitas perguntas, você também. Muitas mensagens. Será que eu posso já começar com imóveis de luxo? Será que eu posso começar com imóveis de alto padrão? O que você responde? Eu falo que pode, depende de cada um. Você quer ver um exemplo? Às vezes você tem um vendedor, né, uma pessoa que já trabalha em loja de carros de luxo, uma pessoa que já trabalha em loja de shopping com segmento de alto padrão e luxo, e a pessoa já tem aquela carteira de clientes, a pessoa já tem de fato uma experiência com esse segmento, e eu acho que essa transição para o mercado imobiliário faz sentido para ela. Muito bom. Né? Às vezes a pessoa já trabalha numa loja de marca conhecida, será que vale a pena ela voltar para o imóvel de ticket baixo? Ela já conhece o perfil do cliente. Isso eu acho válido, isso eu acho bacana, nessa circunstância. Agora, se você é uma pessoa que está ingressando no mercado imobiliário, não teve nenhuma experiência com venda, faça o processo. Você pode fazer a transição para o mercado de alto padrão e alto luxo logo depois. Mas é importante você entender o que você precisa fazer para chamar o seu cliente, como você vai captar. Então, são ferramentas que você vai aprendendo ao longo da sua jornada a entender qual é o seu perfil. Não vá pelo que o outro está fazendo. Você não conhece os bastidores da pessoa. Não conhece mesmo. Cara, você tá vendo dois caras aqui que começaram, eu vendia tudo real. Eu conto pros meninos ali, era maravilhoso. Eu atendia na Penha, aqui em São Paulo, na Zona Sul. Eu tinha atendimento para vender lá o Ilha do Verde, que era na época da Brookfield. Me enrolei no fio aqui. Tinha que ir lá pra Penha. É longe, irmão. Sério, você tá aqui no Parque do Povo, JK. É tipo sair daqui e dirigir 1h30 pra chegar lá na Penha. Sim, mas que com o trânsito vira 2h30. Então, e eu tinha que voltar. Então, a gente atendia tudo real. E eu posso te falar, meu irmão, eu atendia com baita sorriso no rosto, feliz da vida, porque eu vejo que às vezes hoje tem muito mimimi também, demais. Porra, agradece que você tá vendendo imóvel também de 300 mil, porra, quanto que você tem que trabalhar aí pra ganhar um salário desse, cara? Não, eu tenho alunos que só trabalham nesse segmento, e se você perguntar pra ele, você quer ir pra um alto padrão? Não quer. Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, gente... Tanto Augusto quanto eu, nós temos grupos de mentoria, né? A gente atende desde da galera que tem Minha Casa Minha Vida, tá? Até médio padrão, luxo, não tem essa não é a questão. A questão é quem nos pergunta, né, do nosso processo. E aqui nós estamos falando exatamente isso, que o nosso processo deu embasamento para que a gente pudesse escalar a nossa profissão. Porque é o seguinte, eu não sabia nem que era pé direito, pô. Pé direito. Tá aqui, ó, direito, tem o esquerdo. Não sabia direito o que era, eu não sabia as coisas. Eu vim de outro mercado. Eu trabalhava em loja de roupa, irmão. Você entendeu? E com a loja de roupa, eu trabalhei para pagar minha faculdade de comunicação e fui fazendo os trabalhos de modelo e vim migrando. Então eu não sabia. Assim como você veio da área de personal trainer, teve a sua história, eu também. Detalhe que eu já trabalhei 4 anos em loja de shopping. É nada. É verdade. Cara, posso te falar? Não, é verdade. Agora eu vou fazer uma pausa aqui. Isso é muito bom. Fernando, eu vou começar a ir atrás de todo vendedor de loja de shopping e vou trazer. Comecei como extra natal. É nada. É verdade. E tinha que batalhar lá atrás, como é que é o nome lá? Do estoque. Do estoque. Arrumava estoque. Arrumava estoque, fazia a verificação depois do estoque. Nossa, isso é inferno. A contabilidade. Nossa, foi o meu primeiro contato com venda, né? E um baita contato. Sabe por quê? Lá ali na loja eu aprendi a ter disciplina de estoque. Verdade. Chegar na hora certa, 30 minutos antes. E se eu fosse vender uma peça... Olha que interessante isso. Ele veio agora esse insight na cabeça. Eu ia vender. Eu trabalhava na Calvin Klein.
Chique. É verdade. Já começou chique, hein? Eu comecei minha primeira loja, foi a Taco, tá? Pô, comprei muito na Taco. Então, assim, aí o que aconteceu? Eu trabalhava lá na Calvin Klein e tal, não sei o que, pá. Só que aí eu tinha um medo, porque a Calvin não tinha muita peça exclusiva e tal. Então, era assim, tipo, era 2P, 3M e tal, era uma grade. Acabou, acabou. Então, eu ficava com medo de chegar pro Augusto, o Augusto veste G, aí eu falava, não, eu tenho G, mas aí, se eu não tivesse, ia ficar feio. Então, eu estudava o meu estoque. Olha que doideira. Eu estudava pra não falar besteira pra você. E quando você entrava, eu já olhava assim, já tinha mais ou menos o tamanho. Eu já tendia a te oferecer coisas que eu tinha. Olha que... Isso é... Louco, né? É. Isso é muito louco. E hoje, quando eu vou fazer uma captação de imóvel, e eu falo pros meninos também, o que a gente faz? Se eu for pegar... Eu vou vender um apartamento de 100 metros, 200 metros. Augusto, eu tento ter ao meu redor tanto um ticket maior quanto menor, metragem maior, metragem menor, e lançamento, que é o core business da 3i Digital. Então, o cara que procura a gente aqui hoje na Zona Sul, ele não perde. Irmão, você quer lançamento? Tem. Você quer aquele dali? Tem. Você quer um pouquinho acima? Tem também. Você quer abaixo? Tem também. Então, a gente não perde. Então, se porventura, quem está nos ouvindo tem essa imobiliária neste perfil, pega esse gancho. É isso. Mas já faz antes. Já faz o material do vídeo antes, já deixa a foto preparada antes. Pô, se não tem um CRM, né, já deixa o PDF pronto. Cara, são todos os caprichos que tanto eu quanto Augusto, a gente tá falando aqui pra vocês, né? E se você pudesse dar hoje uma dica, assim, nessa parte de capricho, o que você acha que foi o... Putz, divisor, assim? O que você acha que foi aquele momento que você falou assim, puta, Robinho, posso te falar? Aqui eu porrei. Aqui foi a hora que foi. Aí a gente vai pro terceiro insight desse podcast. Ih, manda ver. Coragem, inovação e agora a gente vai para a escolha do nicho, tá? Pessoal, é muito importante que você entenda o que significa nicho, tá? Quando eu abri minha própria empresa, eu fui trabalhar sozinho num bairro planejado, né? Eu já trabalhava na construtora e o que me chateava na construtora, você deve ter passado por isso em algum momento, era a construtora tinha lançamento em diversas localizações da cidade. No Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Então, como eram muitos lançamentos na época, cada hora você estava em um lugar. Uhum. O que isso acontece? Você, cada hora estando em um lugar, você atende pessoas diferentes, com estilos diferentes, com características totalmente opostas. Ou seja, você não consegue prestar um bom atendimento a nenhum desses três perfis. E isso me incomodava. Por quê? Porque uma hora eu estava num bairro, outra hora eu estava no lançamento do outro. Aí tinha uma campanha para um outro empreendimento. Eu não era especialista em absolutamente nada. Nossa. Eu não passava segurança para nenhum cliente. O cliente às vezes me perguntava, eu ficava gaguejando. Eu não sabia qual era a condição de pagamento. Eu não sabia se o prédio tinha questões básicas, se o terceiro andar era virado para um lado ou se era virado para o outro. E aí vem uma das coisas que me fez prosperar, como você mesmo disse na pergunta. A escolha de um nicho. O que eu vou me tornar especialista? Em 2017 eu fui por um bairro chamado Península, na Barra da Tijuca, que é onde eu estou atualmente. E aí foi a grande virada de chave, porque eu me tornei especialista no bairro. E só para quem possa entender, para quem está ouvindo esse podcast, é um bairro do tamanho do Leblon, né, do Rio de Janeiro. São 27 condomínios, 65 prédios, uma população estimada de 30 mil pessoas e 5 mil unidades. Eu nunca mais me esqueço. Tá? Esse pitch está na minha cabeça. Não, sensacional. Né? E eu era a pessoa que simplesmente ficava no bairro o tempo inteiro. Eu fui morar lá. Foi uma estratégia que eu tive na época. Olha isso, cara. Eu fui morar lá. E quando eu fui morar lá, eu rodava aquele bairro o dia inteiro. Eu tirava milhares de fotos. Eu fazia fotos dos apartamentos. Na época, quando eu não tinha nenhuma captação, eu simplesmente pegava todos os imóveis da construtora e fazia foto de todos. Então, num tempo, em 6 meses, eu tinha muitas captações, tinha clientes, tinha indicações e eu fui me tornando especialista do bairro. Quem queria comprar imóveis na Península, procurava o Augusto. Total. Por que eu ganhava da concorrência? Por que eu ganhava de outros corretores? Para cada cliente que eu atendia, eram 5 corretores atendendo a mesma pessoa. A gente sabe que existe essa cultura errada, mas ainda existe. E por que eu convertia esse cliente e os outros não? Porque eu nunca
deixava o meu cliente ser resposta. Eu sabia de tudo. Do andar, do vizinho, da vista, do tipo de construção, se era pé direito, se não era, qual era o melhor, o que era mais líquido, o que investe melhor, qual o resultado que ele tem. Então, esse era o meu diferencial. Muita gente fala isso, mas poucos realmente fazem. Isso é uma grande, cara, nichar. A gente fala, vamos nichar. E aí eu acho que é a estratégia de cada um. E uma coisa que eu vejo, a gente tem um grande amigo aí em comum que bateu um recorde de venda aí num produto aqui no interior de São Paulo, né? Verdade. É algo estratosférico, mas, cara, a gente tava perguntando pra ele, tava o Augusto do lado, foi quanto que ele vendeu, Augusto? 425 milhões em VGV em 1 ano e 5 meses. Em 1 ano, é sério. Não, juro, eu fiquei amigo dele na hora. Não, brincadeira, mas queria mesmo. Então, assim, nesse momento... Sem Instagram. Não, ele não tinha, ele criou pro evento. Sério, ele criou, juro, deixa eu contar essa, presta atenção, o cara vendeu 400 milhões em 1 ano. Eu falei... né, a gente já faz a conta na cabeça aqui, né? Beleza. Aí eu falei, caraca! Como? Primeira coisa que me veio na cabeça, o Augusto olhou assim pra mim, né? Eu falei, não, tem que perguntar, desculpa. Um monstro do Google, do tráfego, Instagram, do YouTube, né? Não, eu falei, ele é o Mark Zuckerberg. Começamos a procurar, inclusive, né? Referências, cadê ele, né? Não, eu falei, passa teu Insta aqui. Ele falou, não tenho. Eu criei hoje de manhã. Eu falei, mentiroso, não quer contar a história. Aí ele falou assim, não, cara, sabe o que acontece? Rapidinho mesmo essa. Aí ele falou, cara, resumo da ópera, ele era advogado, trabalhou na parte desmembrando os lotes e tal, e aí o negócio ninguém queria, ele foi ficando, e ele foi cuidando. E aí quando não tinha nem mais corretor, ele tava lá. Então na hora que veio o boom da pandemia, todo mundo procurou sua casa de campo, e ele tava lá para vender. Verdade. E ele tinha desmembrado o terreno, ele tinha casa, ele conhecia, ele andava ele falou 1h30, 2 horas pra apresentar tudo, né? Ele mora em São Paulo ainda, né? E a distância é 50 minutos, né? Sim, depende do carro. E ele ia e voltava várias vezes, dependendo do carro. Ele ia e voltava várias vezes e quando ninguém acreditava, ele tava lá. É isso, eu tô rindo agora aqui, porque eu tive... esses dias a gente teve que ir lá no interior, neste condomínio, e pra variar, né? Augusto estava ainda fazendo foto, filmando decorado, e a gente tinha que ir. Eu não tinha que ir, eu fui com ele. E aí eu dei o Waze na mão do Augusto. Essa é a história do Waze. E eu vou contar, Joyce, não sou baú mesmo. E Jesus do céu, o Waze fala, vira à esquerda. Ele falou, puta, passou, mano. Eu falei, como você não tá vendo o Waze, irmão? Produzindo conteúdo no banco do carona. Cara de pau. Eu tava produzindo conteúdo no banco do carona. Irmão, era um Haddad 80. Nossa, foram 6 multas, né? Nossa, irmão. Jesus, não posso nem falar nisso no podcast. Não pode. Então, gente, assim, neste momento, se você é amigo do Augusto e já passou isso comigo, ou se você nunca andou, só não dá o Waze pra ele. Exato. Tá? Vamos voltar pro nosso pitch. E nesse momento, você tá falando de inovação, você começa a fazer toda essa parte, e aí tem uma coisa que corretor não faz. Começa a ganhar dinheiro, o que o corretor já quer fazer? Gasta tudo. Ele já vai para a Europa, ele já quer carro novo, e ele esquece simplesmente de guardar dinheiro, e ele esquece de reinvestir o capital, e ele esquece também de fazer o quê? De simplesmente programar um fundo de reserva. Perfeito. Como você conseguiu, porque você inicia uma empresa, você começa a empreender, você vira um empresário. Nesse momento, 2017, galera, não sei se você lembra, a gente estava passando por um probleminha de impeachment também, mercado criando bolha, as coisas acontecendo, você migrando para o mercado de luxo. Como que foi? Isso foi engraçado, porque depois dessa escolha do nicho, onde eu fui, assim, eu acho que eu fui muito feliz. Graças a Deus deu muito certo essa minha escolha, essa minha estratégia, porque eu acho que todo corretor ele precisa ser estratégico. Para qualquer passo que você der na sua carreira, tenha estratégia. Porque uma estratégia mal elaborada ou uma falta de estratégia, meus amigos e minhas amigas, a chance de dar problema é muito grande. Então a estratégia que eu criei foi nichar. Cara, e Robson, eu me lembro, Augusto, eu tenho um apartamento na praia, você pode me ajudar a vender? Eu falava não. Eu era fiel ao meu propósito do nicho. E dói, né? Dói. Porque era apartamento de 3, de 4, eu falava não, eu trabalho somente aqui. E aí quando eu penso que na verdade todo o meu processo, toda a minha jornada foi baseada em escala, chegou uma hora depois de 2 anos e meio, já para 2019,
eu pensei, eu acho que eu quero mais. Eu acho que está na hora de dar um próximo passo. Eu já vendia muito bem. Eu já tinha vendas extremamente recorrentes, né? Então, tava com dinheiro, né, irmão? Tava com dinheiro. O caixa tava bem gordo. É só para poder. Mas assim, às vezes você pode estar com o caixa bem gordo e como você falou, gastar, viajar e nada contra, tem que fazer isso, porque você tem que ter esse momento. Fala isso não, o Fernando tá aqui. O Fernando tá aqui. Fernando né? Mas enfim, você tem que ter esse momento. Mas o que eu pensei? Tá na hora de sair da minha zona de conforto, né? Porque, querendo ou não, eu moro no bairro que eu trabalho. Eu vendo muito bem, conforto, bacana. Sim. Poderia ficar ali até o resto da vida se eu quisesse. Certo. Né? Mas não. Eu comecei a entender que os meus vídeos do YouTube, que já rodavam na época, mas tinham pouquíssimas visualizações, eles poderiam ter visualizações maiores se o Augusto estivesse apresentando. E se eu parasse de mostrar apartamentos vazios... Ah, não tinha ainda? Não tinha. Entendeu? É nada. 2019, na verdade, quando eu decidi migrar para o mercado, eu já fazia os vídeos, mas uma coisa muito rasa. Né? Para criativo, nada muito nessa questão de apresentação. Então, em 2019, quando eu penso em migrar para o mercado de luxo, ponto 1, estratégia. O que eu preciso fazer para migrar para os imóveis de luxo? Ponto 1, estratégia. Quanto de caixa eu tenho? Boa. Se der alguma merda, eu tô preparado? Isso é importantíssimo, porque quando a gente fala de estratégia, o seu caixa, e a gente passou por um período complexo na pandemia, que quem não teve caixa, quebrou. Né? Então, essa estratégia foi assim, muito interessante, porque eu pensava em fazer o quê? Eu vou sair de apartamento e vou trabalhar casa, mansões, coberturas. Até então eu só trabalhava apartamento. Então, quando você sai de apartamento e trabalha para casa, são mundos totalmente diferentes. Eu precisava entender como era trabalhar casa. Né? Apartamento você tem um padrão. Casa é construção, tipo de condomínio, tipo de terreno. São coisas totalmente diferentes. Então, quando eu fiz essa mudança, quando eu escalei o meu negócio, eu estava preparado financeiramente e estava disposto a encarar um desafio. E outra, perder vendas que eu já tinha. E é um grande desafio, né, cara? É um grande. Eu poderia dar tudo errado, Robson. Total, irmão. Poderia dar tudo errado. Me lembro quando eu falei pra Joyce, eu falei, eu vou trabalhar, eu já tô cansado de trabalhar esses apartamentos, eu preciso de algo a mais, eu preciso de algo que me faça ter mais vontade de levantar da cama. Se desafiar mesmo. Exatamente. Então as casas, elas apareceram na minha carreira, na minha vida, justamente através desse desafio, né? E eu falei, bom, vou começar a trabalhar as casas, vou começar a apresentar, vou começar a trazer um novo formato de vídeo, e isso deu muito certo, porque eu estava confiante que eu tinha um caixa para me segurar. Se tudo desse merda, desculpa o palavrão, mas se tudo desse merda... Não, merda não é palavrão, eu estaria preparado. A gente vem do Rio, mano. Isso é verdade. Porque, vamos combinar, as casas que eu trabalho são casas de 3, de 5, de 10, de 15, de 20, por aí vai. De 3 eu não achei nenhuma. Depois eu acho uma pra você, tá? Mas se desse problema, aí a gente sabe que a liquidez de uma casa é menor, obviamente, do que uma liquidez de um apartamento de 800, 1,5 milhão, eu estava preparado. Eu poderia ficar um ano. Deu tudo errado com casa? Eu tô um ano preparado. Olha quanta coisa, cara, maravilhosa que você tá falando. Você tá falando de sistematização, você tá falando, não só de empreendedorismo, mas de todos os 4 P's do mercado. Você entendeu? Você avaliou a praça, você avaliou o produto, você fez todo esse markup ali também para que você conseguisse. E uma coisa, o Augusto, que mais uma vez você vai pro nicho do nicho. Nicho do nicho. E se você for pensar, 2019 você migra, aonde você não teria mais aquela carteira. Não, era uma carteira nova, recomeçando. É uma carteira nova. Você sai do zero. A verdade é essa. Quando você sai do seu nicho e vai para um outro, principalmente nesse tipo de mudança, eu comecei do zero. Começou do zero. Por quê? Eu não conhecia os condomínios de casa. Eu determinei quais seriam os condomínios que eu trabalharia. Não tinha captação? Não tinha captação, zero de captação. Que é um grande, problema desafio, do pronto. É um grande desafio, então tinha zero. Então, pensa, começando tudo de novo. Puta. Com a experiência de mercado. Você deixou, Joyce? Meu Deus do céu. Joyce e Kátia, a gente tem que fazer até uma estátua, porque a Kátia também me apoia. Quando eu falo uma coisa doida, ela já compreende. Ela já sabe que vem alguma coisa por aí. Não, mas é a calma em pessoa. Meu Deus do céu, graças a Deus. Até nisso a gente tem um ponto grande, né? Um ponto bem positivo.
essa questão das companheiras que nós temos, é uma pessoa que está sempre do nosso lado, que está sempre ali. Isso é muito legal. Motivando, acompanhando, porque todo mundo vê às vezes o Stalin, vê o Augusto, o Braga e tal, mas não vê esses alicerces que nós temos na nossa vida, que são, cara, que são as nossas esposas, que putz, esse exemplo mesmo, às vezes a gente tem que viajar. Eu tenho uma filha de 4 anos, que é a Sofia. Ela já entende, a Kátia segura, também tá sempre ali apoiando. Diga-se de passagem, quando eu saí da empresa que eu trabalhava na imobiliária, a Kátia tava grávida de 8 meses. E, putz, foi muito difícil, porque, putz, eu ganhava 50, 80 mil reais por mês. E eu falei, cara, eu vou sair pra poder empreender. A barriga tava desse tamanho, meu irmão. Responsabilidade maior, né? E podia dar problema. Ela virou pra mim e falou assim: amor, eu acho que já deu pra você. Pode ir. Eu confio em você. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe. O homem fica 3 metros de altura. Imponência em pessoa, né? Você vai, e uma coisa que nesse momento você me passa, você contando, eu tô aqui olhando na bolinha do seu olho, irmão. Uma coisa que na hora que você pode ter mudado tudo, mas você tinha certeza que você tinha que sair da sua zona de conforto mais uma vez. Sempre. Mais uma vez. E a gente vai falar daqui a pouco sobre uma nova zona de conforto que vai acontecer. Vamos falar, e só que nesse momento eu quero saber o seguinte: você migra, vem pra casa, vem fazer toda essa parte, né? Começa do zero. E aí? Bom, com a experiência do mercado imobiliário, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, estrategista, a certo ponto. Então, eu comecei a entender que eu precisava me tornar especialista, assim como eu era nesse bairro, dentro dos condomínios de casa. Então, eu mapeei os condomínios que eu ia trabalhar, porque existem vários condomínios de casa. Vários, na Barra da Tijuca, no Recreio. Alphaville. Você começou no Alphaville. Alphaville, no Malibu, Del Lago, no Malibu, no Mansões, né, no Quintas do Rio, que são os principais condomínios ali. Você tem alguns outros como Blue House, Interlagos, mas esses são os principais. Então eu comecei de segunda a segunda, passear e visitar todos os condomínios. Entendi. Todos os dias. Seja sol, chuva, eu estava visitando. Eu fazia material em casas que nem tinham ficado prontas ainda. Eu pegava o filmmaker e falei, vamos lá gravar um conteúdo, mesmo que a casa não esteja pronta. E aí o Augusto, criador de conteúdo, começou a aparecer. Eu queria esse ponto aí. Porque eu já tinha um filmmaker na época, né? Era freela ou já era full-time? Ele era meio que full-time comigo, porque eu trouxe ele de uma outra região, e aí ele ficou full-time ali. Eu falei, vambora, vamos começar a rodar. E ele estava sempre comigo. Então a gente entrava nos condomínios, fazia os conteúdos. E é óbvio, pessoal, casa chama mais atenção. Quando eu vou para um condomínio de casa e faço um conteúdo de uma casa com projeto contemporâneo e jogo isso na internet, isso tem uma visualização maior, né? E foi dali que o Augusto, criador de conteúdo, começou a aparecer nas redes sociais. Caprichoso, como sempre. Eu não subia nada que não tivesse qualidade. Então, meus vídeos eram muito bons. Na época, eu já tinha equipamentos, já usava muito bem os equipamentos. Então, comecei a sobressair nessa área. Mas... Tinha alguém que fazia? Tinha. Já. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, eu não tinha captação, eu tive que correr atrás. Rua. Dentro de casa, dentro do escritório, eu não conseguia captação. Eu ia lá, eu entrava no condomínio, eu falava com os construtores, eu falava pedir indicações de clientes dentro da península. Eu não ficava sentadinho dentro do escritório. Rio de Janeiro tem uma temperatura de 45 graus. Para cada um. Para cada um. E eu saía para fazer essas captações, saía para falar com esses clientes, produzia conteúdo debaixo de sol. E a galera não acredita, tá, irmão? Eu sei disso. Eu sei. Galera, eu tive empresa durante 8 meses. 8 meses, 9 meses no Rio de Janeiro, tá? Isso depois, um pouquinho antes ali de vir pandemia e tal, não sei o quê. Eu montei a 3i lá na Barra da Tijuca e tudo. Cheguei a ter casas lá no Malibu, no Mansões e tudo. Eu preferi sair fora. Eu preferi sair fora. Porque, cara, é isso aí. Eu tava como empresário vindo numa vertente de crescimento exponencial enorme, 3i arrebentando aqui, e monta 3i Pop, que era de Minha Casa Minha Vida, e vem gente querendo montar no Rio, gente querendo montar no ABC. Posso falar? Eu tive 2 alegrias. Uma quando eu montei tudo isso, e segunda quando eu fechei tudo isso. Cara, porque não significa ter várias empresas, crescer e ganhar dinheiro. São coisas incompatíveis às vezes. Verdade.
E outra, tem a ver com alinhamento de propósito. O que você quer? Ah, você quer criar uma maior franquia, a maior rede de franchise do Brasil. Pô, parabéns, brother. Se você já quer, tu vai conseguir. Agora, o meu maior propósito era ter minha empresa, ter minha imobiliária, ter os moleques trabalhando comigo feliz, rindo, jogando videogame, PlayStation 6 horas da tarde. Isso era o que eu queria. E ganhando dinheiro. Verdade. Então, para isso, eu não precisava sair de São Paulo. Eu já tinha tudo aqui. E na hora que eu vi essa competitividade do Rio de Janeiro, tive essas dificuldades. Tive dificuldade no Rio de Janeiro com comissionamento. Teve cliente que, comprou casa lá de 5 milhões que falou que não ia pagar a gente e tal. Essas coisinhas assim que acontecem em todo lugar, tá, pessoal? Né? Só no Rio, não. Mas foi mais um fator decisivo para que eu falasse assim, quer saber de uma coisa, irmão? Tô legal. Aí o último que eu fiz foi no Reserva Golf. Reserva Golf. Né? Foi o último vídeo que eu fiz no Reserva Golf. Putz, como é que era o nome da Cirela? Porra. Pininfarina? Não, o rapaz que atende lá, é o Vavá. Vavá. O Vavá, meu irmão, beijo pra você, Vavá. Você é um cara incrível. Eu fiz o meu melhor material no Reserva Golf por causa de você. Você é um cara nota 1 milhão. Hoje eu tô vendo você produzindo conteúdo no Instagram. Verdade. Porra, correndo atrás. Você é um cara sensacional que tem meu respeito do fundo do meu coração. Ali foi o último vídeo que eu fiz. Logo em seguida eu falei, eu vou focar em São Paulo. E mais uma vez foi a melhor coisa que eu fiz. Focar em São Paulo. Terminei popular. Parei com essa parte toda de querer abrir um monte de coisa. Porque pra mim é o seguinte, irmão. É o olho do dono que engorda o gado. E você conseguir multiplicar teu negócio, você tem que ter primeiro o seu processo muito alinhado. Se você não tem um processo muito, mas muito, muito alinhado, é muito difícil você escalar. Eu vejo hoje, Starbucks. Eu sempre utilizo isso na minha cabeça como Starbucks. Você pode ir pra onde for. É indiscutível o serviço, né? McDonald's, né? Aí a gente vê aí Fome padrão do Poder, né? O filme, quando você vê ali como escala, como faz todo o processo. E eu sou apaixonado por isso. Porém, eu não seria o cara... Você também tem que ter esse entendimento, né, irmão? Eu falei, cara, eu não sou esse tipo de empresário. Eu não sou esse tipo de empresário que vou conseguir fazer, a 3i virar uma franquia a nível Brasil. Por quê? Porque eu não vou colocar algumas coisas na mesa, né? Eu não vou deixar de viver algumas coisas que eu quero viver nesse momento. Eu quero estar o final de semana na praia com minha filha, você entendeu? Eu, quero sim ganhar dinheiro, mas, cara, eu quero ter meu final de semana, eu quero poder ter os meus amigos frequentando minha casa. Então, assim, menos é mais. E nesse momento, quando eu consigo, abraçar todos aqui, ter meus amigos trabalhando na minha empresa, eu acho que meu propósito começa a nascer novamente, renascer. Eu acho que é esse que é um caminho, né? Cada um tem sua felicidade dentro de si. E aí, voltando aqui pro Gugu, nesse momento a gente desbrava tudo, vende, começa a vender, começa a fazer os vídeos maravilhosos, né? Que aí todo mundo começa a ver só essa parte, mas hoje, você faz as captações, hoje já começa a chegar para você. Hoje você faz um tráfego, né? Como é que você faz aí, irmão? Agora é aquele ponto que a galera já pega a caneta. Você faz tráfego pago, você patrocina, não, você investe nada. Como é que a galera fica curiosa? Isso é legal de falar, porque tráfego pago, pessoal, é uma coisa que você nunca pode deixar de fazer. Nunca. Você pode ter o orgânico funcionando muito bem. Você precisa do tráfego pago, porque o tráfego vai te gerar alcance. Não adianta você ter uma produção, um conteúdo muito bom, se você não tem alcance. E o tráfego serve justamente para isso. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Google. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao seu conteúdo, mais chance você tem de poder fechar o negócio, de poder chamar mais atenção. Todo mundo quer audiência, né, irmão? Mas ninguém quer pagar o preço, né? Exatamente. E audiência, marketing digital. E assim, como é que você faz hoje? O que você fez estratégia mental? Você falou assim, cara, eu vou propagar, vou cuidar do meu branding. Branding já existia essa palavra na sua cabeça, não? Como é que era? Na verdade, em 2017, quando eu falei para você que eu ajustei o meu perfil para um formato mais híbrido, eu consegui entender o que significa marca pessoal. Eu sempre tive uma inspiração muito grande do mercado imobiliário americano. Top. E o mercado imobiliário americano, ele trabalha muito forte com essa questão de branding,
de marca. Muito. Muito forte. Então, a minha inspiração eram em algumas empresas e alguns corretores dos Estados Unidos. Qual? Você tinha, na época, o próprio Ryan Serhant, que sempre trabalhou muito brand. Monstro. Né? Monstro, né? Você tem os irmãos Alexander, que são os reis do lifestyle da época. Você tem outros corretores, como o Fred, do $1 Million também, que é um cara espetacular, que também trabalha muito isso. Eles usam muito o nome deles como marca pessoal. E eu queria trazer isso para cá. Eu queria trazer isso para mim, para o meu negócio. Então, em 2017, eu comecei a utilizar o meu perfil desse jeito, uma mistura de lifestyle. Depois a gente vai falar daqui a pouco sobre quais são os tipos de conteúdo que você pode criar dentro da sua plataforma para conseguir ter mais retenção do cliente. Mas então eu comecei a utilizar isso, né? Eu comecei a gravar vídeos aparecendo, as minhas apresentações, e eu era muito ruim no vídeo. Muito ruim no vídeo. Quem olha o Augusto hoje, dando palestra, gravando vídeo... Só tinha esse detalhe, né, irmão? Né? Eu era muito ruim, sabe? Eu não conseguia gravar, eu tinha dificuldade. Errava? Eu errava muito mais do que acertava. Normalmente, a média para gravar um vídeo de 15 segundos demorava em torno de 30 a 40 minutos. Tá vendo, pessoal? Minutos. Tá escutando isso? Eu me lembro que eu tava um dia dentro do condomínio Alphaville e eu falei, eu vou gravar um stories. Top. Eu vou falar aqui que eu vou chegar na casa e vou gravar. Vou arrebentar. Foram 47 minutos para fazer um vídeo de 30 segundos. A minha sensação era, eu já estava suando mesmo com o ar-condicionado ligado, a gasolina já estava acabando. É que isso daí é ouro. Né? Porque, na verdade, você está ali com a gasolina ligada, com o carro ligado. E eu fiquei com a sensação de, eu vou parar de fazer isso, não quero mais isso para mim. Pensei em desistir várias vezes, porque eu nunca fui treinado para ser apresentador. Boa. Eu nunca fui treinado para gravar stories. A gente nasceu, cresceu, vendo o Gugu, Faustão, Rodrigo Faro, os caras apresentando, você fica, cara... Comunicólogos. Né? É lógico, aquela coisa natural, e de uma hora para outra você é o cara. Você é o seu apresentador. Então ninguém, pelo menos a boa parte das pessoas não nasceu, não treinou, né? Então o que me restava? Prática. Todos os dias praticando, mesmo quando eu ficava 40 minutos para gravar um vídeo de 30 segundos. Sensacional. Eu era um robô, mas eu aprendi. E eu me lembro como se fosse hoje, tá, pessoal? E até hoje, vamos combinar? Eu ainda erro. E sabe que tem uma coisa que é engraçada, que eu tava na academia esses dias, eu encontrei o Vitor Fasano. E aí? Um ator super renomado da Sim, Globo. pô. Eu falei, eu vou falar com ele. Eu vou perguntar pra ele se ele, na época que atuava nas novelas, ele errava. Por que não? Eu preciso saber se era só comigo. Vamos lá. E aí eu conversei com ele, eu falei, Vitor, deixa eu tirar uma dúvida com você. Na época que você atuava, você errava muito? Porque, deixa eu te falar, eu erro às vezes na gravação do YouTube, eu preciso saber a sua opinião pra ter conforto. Ele falou, meu amigo, deixa eu te explicar, todo mundo erra, todos os atores erram. O que você tá vendo na TV Globo às 9, às 7, às 8, é o produto final. Tem atores, tem atrizes que simplesmente às vezes nem terminam um bloco de filmagem, porque não conseguem, porque erram. Olha isso. E aquilo ali me deixou com a cabeça bugada. Falei, cara, se eles erram com muito mais consistência do que eu acho que eles erram, por que eu, que não sou treinado, que não trabalho, que não sou ator, não posso errar? Sensacional, cara. Né? E a galera às vezes esquece. Olha, o Augusto, uma coisa que você falou aqui. Você se inspirou no mercado, no melhor mercado aí, um dos melhores mercados hoje, né? Falando, mas na época, o melhor mercado ali de grandes revelações, grandes nomes aqui citados, né? Então teve um processo de modelagem. Exato. Tá? Nesse momento você decide o que fazer, o que não fazer, o que copiar, o que melhorar. Porque a pessoa fala, eu não copio. Você, bobo é você. E o cara chegou até ali, quanto que ele estudou para fazer aquilo ali? Né? Então orienta, você vai pegar a sua identidade com o tempo. Assim como o seu vídeo tem o seu estilo, e de cada um da profissão acaba tendo seus estilos ali, tá? E nesse momento, cara, se você não tá fazendo um processo de modelagem, provavelmente vai ficar muito difícil de você sair do seu ponto de inércia, né? E outra, tá aí, ó. Hoje, nossa referência do mercado imobiliário falando aqui para vocês, que erra, que tá tudo bem, que é isso mesmo, entendeu? Que dá nervosismo sim, e você aí tá... Você lembra lá em Teresina? Lembro. Lembra? Mano. Pode falar. Conta. Você quer qual parte? A parte que eu errei.
Jesus, de qual foi? Olha, a gente estava lá, eu e o disso. Robson, a gente estava depois do evento, e um aluno pediu, um aluno não, perdão, eu ia gravar um stories de um aluno que percorreu quase 2.000 quilômetros para estar ali. Lembrei na hora que a gente estava no... Depois falando com os alunos. No backdrop. Exato. E aí eu comecei a gravar. E aí todo mundo parou para ver, né? Inclusive acho que você estava também. Aí eu comecei a gravar e simplesmente parei. Bugou. Não, fez igual o Scooby. Fez igual o Pedro Scooby. Lá. E aí todo mundo me olhou e falou, você também erra? Eu falei, sim, eu também erro. E fiquei sem saber o que falar. Pronto. Entendeu? Foi verdade. Eu acho que dali, aquelas pessoas que estavam ali ficaram até, assim, se sentiram confortáveis. Porque verdade. Se ele erra, eu também posso errar. Então, assim, é difícil a gente tentar analisar os bastidores das outras pessoas, porque todo mundo erra. É isso, cara. Vocês só estão olhando hoje o material final. Você acha que o The Rock, os Sylvester Stallone, os principais atores de Hollywood não erram? E devem errar muito. Porra, e sabe o que eu vou te falar? Eu gosto muito, cara. Que é o que faz a gente todo dia aprender, evoluir, melhorar, né? Dentro das nossas estratégias ali, ser a nossa melhor versão. Eu sou um cara muito espontâneo. Então, assim, cara, a galera que tá comigo, viaja, porra, já fomos pra vários eventos juntos, já viajamos juntos, né? A gente não tem água aí? O moço quer água aqui desse tamanho, traz uma jarra pra ele. Deu uma sede louca, né? Tomando energético aqui, vai correr uma meia maratona. E até esqueci o que eu tava falando. Lembrei. Aí, nesse momento, cara, a gente vai pra viagem. Deixa eu falar um pouquinho disso que eu quero muito sua versão sobre. Cara, a gente tem que viajar, a gente tem que palestrar, né? Que a gente gosta, né? A gente palestra, a gente faz isso e tal. Aí a gente tem grupo de mentoria, a gente tem a imobiliária, a gente tem que vender imóvel, né? A gente tem que gravar, a gente tem que roteirizar. E a gente é casado, a gente, né, tem os filhos, eu tenho a Sofia, o Augusto tem os filhos de 4 patas. Exato. Né? E aí, como é que faz essa sistematização toda? É o que eu mais escuto. Como que você consegue dar conta de tudo agora, você, Augusto? Na verdade, a gente vai se adaptando, né? Assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu não conheço um empreendedor de sucesso que não tenha passado por um momento de abrir mão de várias coisas. Você precisa abrir mão. Para você empreender, você tem que deixar algumas coisas de lado, infelizmente. Ou felizmente. Eu com o Joyce, a gente já deixou de fazer diversas coisas. Já deixamos de viajar, porque eu tinha que atender cliente, porque eu tinha que fazer um monte de situações. E administrar essas situações talvez seja o maior desafio para todos, né? Porque a gente está no momento, pelo menos eu estou no momento da minha vida, que eu estou me dedicando muito. Eu descobri um novo propósito e tudo mais, e é um momento de muito trabalho. É óbvio que a gente precisa ter o nosso descanso para a gente poder reformular a nossa cabeça, mas não é fácil administrar isso tudo, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e graças a Deus que elas estão acontecendo. Agora, é sempre um desafio, só que eu vou muito em cima das prioridades, né? Qual é a minha prioridade no momento? O que eu preciso fazer? O que de fato eu preciso dar foco nesse primeiro momento? Será que primeiro agora a gente faz abre mão de algumas coisas para a gente ter sucesso, para a gente ter resultado, depois a gente curte? Então, hoje eu costumo determinar sempre através de prioridades. Você na empresa lá, irmão, perdão, eu te cortei? Não. Lá na empresa, por exemplo, hoje o seu trabalho é no Rio de Janeiro. Você tem mais pessoas, tem mais corretores? Tem. Hoje a gente tem 2 empresas, na verdade, que é a empresa de soluções digitais, onde a gente tem a parte dos treinamentos, das mentorias, dos eventos e tudo mais, e tem a parte da imobiliária, né? A parte da imobiliária hoje, eu nunca fui uma pessoa de querer ter muitos corretores do meu lado. Legal. Né? Até muito também pela influência dos corretores americanos, que eu sempre conseguia perceber que eles não tinham imobiliárias, eram coisas mais boutique. Você tinha 3, 4 pessoas, né, que trabalhavam ali com o mesmo foco. E hoje eu tenho pessoas, né, estratégicas dentro da minha equipe. Pessoas que realmente são especialistas para poder direcionar o cliente para a pessoa certa. E hoje eu tenho um projeto de vir para São Paulo, né, para poder criar um novo formato boutique. E esse é um projeto que eu ainda não está 100% finalizado. Mas é o meu próximo passo que vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Isso aí eu não tenho a menor dúvida.
né? Eu já tenho o apoio de alguns amigos que estão aqui na frente, né? Para que isso possa acontecer. Mas, assim, graças a Deus, todo o processo da empresa gera muito bem. Ele gira de uma maneira que eu gosto. Mas você viaja, irmão. Mas assim, por exemplo, se você tá fora, como é que funciona lá as coisas? Cara, na verdade, tudo depende do É a fluxo. dúvida de grandes empresários. Né? Pô, eu vou sair, meu negócio não vai girar. Exatamente. O meu negócio, ele não é grande justamente para eu poder conseguir administrar da melhor forma. Eu não atendo todos os clientes. Eu não quero trabalhar todas as casas. Eu quero trabalhar casas selecionadas. E eu diminuir consideravelmente o meu portfólio de casas. Mas seu ou do escritório? Não, do escritório. Tá. Porque o meu objetivo é fazer o quê? Trabalhar casas com exclusividade. Beleza. Eu não quero mais ficar trabalhando casas que vários outros corretores trabalham. Entendi. Porque isso dá um aumento de gasto de energia muito grande, né? Você hoje tem um trabalho muito mais inteligente através de uma gestão de exclusividade. Então eu prefiro hoje ter menos carteiras menos imóveis dentro do escritório do que ficar trabalhando 30, 40, 50. O meu objetivo não é esse. Boa. Né? Então, quando a gente fala hoje de logística do escritório, hoje eu devo ter, tirando as casas de construtores, né, eu devo ter 6 ou 7 casas com exclusividade. Top. Não preciso mais do que isso. Então uma coisa aqui que tinham me perguntado aqui para esse podcast está respondido, né? Essa parte da imobiliária, então a gente tem essa parte aqui com o Augusto também reduzida, mais nichada, para poder dar conta, exclusividade sim, porque, cara, eu vou te falar, exclusividade não é só para ter um imóvel e guardar numa prateleira, numa gaveta e deixar fechado. A gestão inteligente. Pô, você vai investir, você vai tirar uma fotografia, você tem que tratar, você tem toda uma esteira para fazer esse produto, tá? Imagina, poxa, e o lead, né? Hoje todo mundo fala de lead. O lead tá caro e não vai parar de subir. Óbvio. Ponto, tá? Quem tá querendo pagar barato no lead não entendeu o que é o marketing digital, tá? Porque não é essa conta que você tem que fazer. Você tem que fazer esse tipo de análise. Calma aí, estou investindo, o imóvel está exclusivo, vou fazer um baita material e vou trabalhar o imóvel para ser vendido. Você acredita que vai vender o imóvel? Então faça. Né? Que é o que o Augusto hoje está falando aqui. A gente hoje tem essa prateleira, a gente tem a mesma esteira, a gente bate nessa questão aqui, porém, como eu não trabalho casas, né, e tão nichadas, eu trabalho bairros nichados, eu acabo, às vezes, mesmo que você não queira e a gente acredita no imóvel, a gente vai fazer também o trabalho patrocinado dentro da 3i, porque o portfólio de São Paulo é monstruoso. É verdade. Né? Então, assim, e hoje a nossa carteira da 3i é o nosso bem mais valioso. Hoje a gente está falando ali de 17 mil clientes que já passaram na 3i nesses 17 mil. É muita coisa. É muita coisa. Sabe, a gente tem cliente que está na carteira, na minha carteira, há 7, 8 anos e na carteira da empresa já há 3 anos. Então você tem essa solidez e São Paulo tem muito isso também, sabe? O cara, ele cria esse vínculo, ele cria essa amizade e, poxa, aí é o filho que procura a gente, é a filha que vai sair de casa que nos procura. Nós escrevemos uma série, Augusto, em 2018. 2018 nós escrevemos uma série chamada Briefing, onde a gente contava a história da compra de um imóvel, história real. Meu irmão, ali eu vi o quanto você tem que ser ninja giraia para gravar um negócio. Eu resolvi roteirizar com Alexandre Viveiros, um grande copywriter aqui de São Paulo, de roteirizar isso, contando, tipo Irmãos à Obra. Eu falei, vou fazer. Top, gastei 80 mil reais. 80 mil reais. Botei Black Magic, botei gente atrás de mim na rua. Parecia que tava chegando a Globo para gravar o negócio. 1 mês para gravar. 30 minutos. 1 mês. Eu não sei. Eu levava, às vezes, a cliente para gravar. Aí não dava certo, perdi o áudio, passava do horário, a cliente tinha que voltar pro trabalho. Tudo aconteceu, meu irmão. Tudo. E nesse momento, por que eu tô te contando isso? Porque a série foi muito legal. Nós batemos ali, foi a primeira vez que a gente bateu 48 mil visualizações. E 48 mil visualizações num bairro já dá uma... Bum! Você manda um tiro de alerta. Todo mundo começa a te conhecer, né? E, porra, isso é uma coisa que eu já quero falar com você. É um negócio interessante. É um piloto que eu já falei diversas vezes aqui, no particular.
é um piloto que eu tenho muita vontade de colocar em pauta, né? Contando essas histórias reais de clientes, tá? Então, porra, já bota aí na tua agenda, isso aí é uma coisa que vamos pensar junto. Como que a gente poderia produzir algo? Imagina, contar as histórias da galera. Nossa senhora, ia dar Roteirizar, alguns Joyce? episódios, hein? Roteirizar isso, Joyce. Tem cada uma cabeluda, gente. Nossa, eu e Augusto, ontem já passamos por uma, mas eu não vou contar essa agora não. É verdade. Que agora é o seguinte, eu bati 48 mil ali, já deu uma assustada. Teve um vídeo que viralizou, bateu 168 mil, isso em 2017, né? E porra, já é gente pra cacete. Meu irmão, e esses vídeos aí? Aí vem o Casimiro, comenta no teu vídeo também, o negócio toma-lhe uma proporção e vem vídeo da Brahma, vem vídeo não sei o quê, putz, estourou. Pum. Pois é. E aí? Cara, virou celebridade. Na verdade, eu acho que a gente na nossa vida profissional, nas redes sociais, agora como influenciadores, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Como eu falei para vocês, eu fiz uma imersão total para as redes sociais através do Instagram, comecei a apresentar as casas, comecei a chamar atenção pelos vídeos, que até então quase ninguém fazia. Eram pouquíssimos profissionais que utilizavam vídeos. E eu sempre tive essa característica de ser muito caprichoso. Então, automaticamente, os meus vídeos acabam chamando um pouco mais de atenção, na minha visão, porque, de fato, eram vídeos muito bem feitos, muito bem editados, muito bem produzidos. Cinematográfico. Exato, trazendo essa pegada do cinema, né? Fui muito criticado por isso, né? Sério mesmo? Sempre. Quando eu saí Primeiro eu fui criticado quando eu comecei a fazer vídeos nesse formato de casas, né? Você tá querendo aparecer mais que a casa. Você tá querendo aparecer mais, você tá querendo... Só aparece você, não aparece a casa. Sempre tem essas pessoas você tinha que falar que eu treinei. Né? Então, assim, isso acontecia. Mas o detalhe é o seguinte, eu sempre fui muito consistente. Sempre fui muito consistente nas redes sociais. Então, ao longo dessa jornada, nesse meio tempo, né, eu tive uma plataforma que me ajudou muito, que foi o que me fez crescer no Instagram, que foi o Reels. A gente descobriu um formato de vídeo, até então com uma plataforma nova. Você tinha o TikTok na época, né? Eram 15 segundos somente, aqueles vídeos mais curtos. E sim, qual ano, irmão? Foi o quê? 2019. Agora? Já quando eu tava no mercado quando eu migrei. Sim. E aí eu consegui fazer um vídeo desbravando a casa, e foi engraçado essa história, porque eu tava numa casa lá no condomínio da Barra da Tijuca, era a 4ª casa que eu tava visitando, tava suado, aquele calor de 80 graus, aí o construtor chegou pra mim, olha, eu vou te apresentar a casa que eu tô construindo, mas essa casa do lado já tá vendida, mas ela tá pronta, então você vai lá pra você poder ver como é que ela vai ficar, né? Você tem uma noção de como fica a minha construção. E aí eu falei pro filmmaker, vem aqui do meu lado. Aí a gente foi lá, a casa bem bonita, com aquela porta, projeto contemporâneo, e ele foi e começou a gravar. Falei, olha, vem aqui e grava eu entrando na casa. Vem aqui e grava eu entrando na piscina. A casa tinha uma vista para a lagoa, lá no 3º pavimento, eu vem atrás de mim, porque eu tenho essa pegada de roteirizar. Vem atrás de mim, eu vou estar aqui apoiando no guarda-corpo em vidro, você passa e pega a lagoa. Resumindo, a gente fez esse vídeo, deu 30 segundos e eu joguei no Reels. Uma semana depois ele viralizou. Deu 1 milhão de visualizações. E eu me lembro que eu começava a ganhar seguidores assim, de uma hora para outra. Eu falei, cara, que estranho. Depois de 7 dias o meu vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Eu falei, que louco. Tem coisa aí. Vamos fazer de novo. É lógico. Vamos repetir. E aí eu fui repetindo esse formato, só que o Reels na época, ele tinha essa pegada trend. Né? O que é o trend, galera? São os vídeos do momento, os trends, né? Não, desculpa. Tá rindo, tá me zoando, né? O que são os trends? São aqueles vídeos de dancinha, blá, blá, blá. E quando eu fiz o meu primeiro, eu queria trazer uma outra pegada. Uma pegada cinemática. Boa. Desbravando, sabe? Trazendo uma experiência. Meus vídeos eram baseados em experiência. Eles fugiam do padrão do Reels, até porque não tinha ninguém que fazia isso. Então eu trouxe essa pegada, os meus Reels começaram a viralizar muito. Porra, em 2019 eu tinha 11 mil seguidores, cara. 11 mil. Hoje eu devo ter 240 e pouco, né? Então eu comecei... Você avaliou os dados, né? Exatamente. Irmão? Você avaliou os dados. A gente fala muito de dados hoje de KPI, né? Para quem não sabe, aí já se preocupa. Porque se você não sabe analisar seus dados hoje, você tem Google Analytics, você tem Google Trends, você tem YouTube Ads. Cara, você tem uma munição hoje de dados. E o Augusto, meu irmão, porque se você faz o vídeo,
o vídeo estoura, viralizou, e você não pega esse gatilho, você continua fazendo ou buscando outras coisas, você teria perdido tudo isso. Exato. Eu acho que mais do que isso, na época quando viralizou, é o que eu sempre digo para todo mundo. Não adianta você ficar atrás de um vídeo viral se o teu perfil não está preparado para receber um tráfego orgânico de um público viral. Verdade. Beleza, o meu vídeo viralizou. Hoje a gente agora? vive num período que as pessoas tomam ações muito rápidas na internet. Vamos combinar aqui, entre nós dois? Você vai passando lá o vídeo do Instagram, como é que você vai passando o seu feed do Instagram? Para cada postagem, você vai passando o teu dedo ali e você, quando tiver uma postagem que te chama atenção, você para, olha os seus 3, 4, 5, 6 segundos. Se for interessante, você fica, senão você descarta. E já era. Né? E o que o Reels trouxe? Essa pegada mais dinâmica. Você tem que chamar a atenção diferente, pessoal, do vídeo do YouTube, que você pode deixar o melhor para o final. Pega essa. Diferente do vídeo do YouTube, que você tem que pegar o melhor no final, o Reels, o melhor é no começo. É um trailer. Você precisa captar o cliente nos 5, 7 primeiros segundos. Se você deixa o melhor para o final, nesse formato de vídeo, o cliente não assiste, a tua audiência não assiste. Então, traga o melhor do seu vídeo do Reels para o começo. Sensacional. E foi o que eu fiz isso. Né? Então, o vídeo do Reels me trouxe muito engajamento, muitos seguidores. Mas por que eu tinha retenção? Porque eu tinha o meu perfil preparado. Isso é legal. Isso é legal. Porque muita gente fica em busca, né? Você vai fazer o feed, você vai fazer o Reels, você vai trazer a galera pra dentro da sua rede e muitos nem fazem, né? Porque aí vem um puxãozinho de orelha aí, pelo amor de Deus, acorda, o veículo de comunicação já mudou, não é à toa que a gente tá aqui sentado batendo papo, tomando aqui um energéticozinho de leve e estamos fazendo o quê? Nos comunicando. Então, podcast já é uma das ferramentas também mais utilizadas hoje no Brasil. Com isso, o Instagram é uma das ferramentas também que mais levam comunicação, mais geram vendas. E eu vou te falar um dado mais importante se você não sabe. Nós temos hoje, né, um CEO hoje de uma grande empresa mundial, global. Ele está ganhando ali na casa dos seus 50, 100, né, por mês. Nós tivemos agora duas TikTokers, duas irmãs agora que bateram o recorde aí, né, de valor, de faturamento. Olha isso, mudou. Só que aí teve que vir, cair um muro, né, chamado pandemia, pra gente poder acordar. E aí, meu irmão, você muda o negócio, vem em 2019, mira na casa, vai pra estrutura, convence dentro de casa, vem mudando tudo, o Reels viraliza, você fala, agora é minha vez, agora eu vou pra cima, que agora eu vou arrebentar. Pum, pandemia. E aí, como é que foi pra você? Eu acho que a pandemia foi um período muito complicado pra todo mundo, mas eu tinha, querendo ou não, uma vantagem perante a minha concorrência. Eu já trabalhava com vídeo. Ah lá. Né? Quem já trabalha no digital há muito tempo teve essa vantagem, né? Largou muito na frente, porque quando você não poderia mostrar fisicamente o imóvel, você tinha um vídeo. Foi o nosso melhor momento. Exatamente. Então, assim, foi um momento que quem não estava no digital sentiu a necessidade de entrar. E quem já estava, né, sentiu a necessidade de aprimorar cada vez mais. Então, acho que a pandemia foi um momento complexo para todo mundo, mas para mim foi muito bom. Para você também foi muito bom. Porque a gente já trabalhava com isso. E a gente já largou na frente de muita gente. Porque o nosso conteúdo era basicamente um tour virtual. Era isso. Né? Então o cliente, mesmo ele de casa, mesmo ele com interesse de comprar imóvel, foi um período difícil, porque as pessoas não sabiam o que era, o que a gente estava passando, se era algo passageiro, se ia ficar, né? Então foi um momento para mim, no mercado imobiliário, complexo, porque todo mundo teve medo naquele primeiro momento. Né? Mas depois, passado um tempo, a gente entendeu que de fato isso ia ser muito bom pra gente. O material de vídeo, o mercado muito digital. Bom. Muito bom. Eu tive uma questão ali, irmão. Eu lembro que você falou agora, voltei aqui no tempo. Eu tinha comprado a câmera para fazer o Tour 360. A gente tinha investido nessa câmera e nas semanas que antecederam a pandemia, eu tinha decidido dar a ordem lá no escritório para todo mundo, para a equipe se dedicar, olha que doideira, para a equipe se dedicar e gravar todos os apartamentos que nós tínhamos em lançamento, que eu era muito focado ali em 2019 em lançamento, tá? Eu não era focado no pronto. Então eu falei, cara, todo mundo, todos os decorados, todos os incorporadores. Quando veio dia 17 de março de 2020, que
parou, deu lockdown aqui em São Paulo. Eu fui passar 3 meses na praia com minha família. Diga-se de passagem, foi os melhores 3 meses da minha vida, podendo ver minha filha, ensinando ela a nadar e tudo. E, cara, naquele momento, a incorporadora não tinha, irmão. Isso é um absurdo. A incorporadora não tinha o tour virtual. E eu tinha. E naquele momento a gente começou a fazer como era, né? Veio a assinatura digital, que muitos não tinham. A 3i Digital já tinha assinatura DocSign. Nós tínhamos o tour virtual. Então eu não precisava. Eu fazia reunião virtual, eu fazia assinatura digital. E, putz, eu tava ali, alimentando a minha equipe, conversando com a minha equipe, motivando a minha equipe, botando a galera pra cima e tal. E naquele momento eu senti a necessidade, por um propósito, por um chamado, não sei te falar como, irmão. Putz, eu tinha feito a primeira imersão, a galera ia vir pra São Paulo ali em março, era exatamente em março para fazer a primeira imersão comigo. E veio o lockdown e eu resolvi fazer minha primeira turma de mentoria online. Acho que foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque eu comecei a impactar pessoas. Verdade. E aí você vê a transformação em outras pessoas. Você fala, caraca, eu tenho uma fórmula aqui e eu tô fazendo bem para pessoas, né? E para quem não nos conhece, cara, os nossos bastidores a gente conversa muito sobre isso. A gente tem um lado humano gigantesco, a gente tá sempre trocando ideia, a gente tá sempre tentando ajudar o outro. Quando a gente vai para evento, eu acho que eu e o Augusto, nós somos os últimos a sair, porque a gente sempre tá lá dando carinho para todo mundo, conversando com todo mundo, dando atenção. Teresina, eu acho que foi um dos maiores eventos que a gente fez, foi uma explosão de energia gigantesca. E eu queria escutar um pouquinho de você nessa parte, irmão, que você veio de tudo isso. Qual foi o momento que você decidiu dividir um pouco desse conteúdo todo seu com os teus seguidores, com os teus corretores, amigos, e muitos pensariam, porra, vou dividir o que eu conquistei com os meus concorrentes, né? Como que foi tua visão? Como foi tua avaliação disso daí? Na verdade, infelizmente o nosso mercado é muito egoísta, né? Sempre foi muito egoísta. E é aquilo que eu falei, né? Eu consegui desenvolver um perfil no meu Instagram, por exemplo. Eu estou utilizando o Instagram e o YouTube como uma das principais ferramentas, tá? Porque basicamente as minhas vendas saem dessas duas plataformas. Uhum. E eu consegui desenvolver um perfil híbrido que eu conseguia chamar a atenção dos meus clientes e conseguia chamar a atenção dos corretores também. Então, eu sempre recebi muitas mensagens de corretores perguntando, Augusto, será que você pode me dar uma dica de como eu posso fazer esse vídeo? Como é que você consegue trabalhar essas casas? Você pode me dar uma dica de técnica de venda? Então, eu sempre recebia muitas mensagens de corretores que gostavam do meu trabalho e queriam algo a mais. Dicas, informações, sugestões, como eu poderia fazer para ser igual a você, todas essas coisas que a gente recebe. Mas até então eu não tinha muito tempo, porque eu sempre fui o cara de atender muito cliente, produzir muito conteúdo. Do front. Tinha as responsabilidades da imobiliária, os 2 corretores que trabalhavam comigo, que trabalham ainda. Então era muito complexo para mim poder parar para poder ajudar. Só que em dado momento, em 2021, eu já tinha muita influência do marketing digital, recebi um amigo que sempre falava, Augusto, você precisa dividir isso com as pessoas, você tem muito conteúdo, seu conteúdo é muito legal, você precisa mostrar isso para os corretores. E eu estava muito resistente. E não sei porquê, ou em qual momento eu falei, cara, eu vou fazer isso. Foi um estalo. Eu não consigo te explicar como foi, quando foi, que dia foi. Que legal, cara. Foi um estalo. Eu simplesmente falei com a pessoa, eu falei, olha, vamos fazer. E aí foi um novo desafio, porque eu pude criar um treinamento baseado nesses corretores, né, buscando passar a minha experiência de 9 anos agora de mercado imobiliário, dentro de um treinamento onde basicamente eu, através de módulos, através de aulas, eu passei todo o meu conteúdo. Sem esconder, sem mimimi. Eu simplesmente relatei através de módulos e aulas tudo que eu faço. Tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que a pessoa precisa fazer, o que ela não pode fazer, como começar, por que começar. Então, primeiro veio a mentoria, depois veio a palestra, ou veio a palestra, depois veio a mentoria? Não, na verdade foi primeiro o treinamento online, que é o Método Luxo, que é um treinamento voltado para corretores. E foi engraçado porque é tudo muito rápido que acontece na minha vida, né? Em 2021, estamos em 2022, tem 1 ano e 1 mês
que eu entrei de fato no marketing digital. E, gente, eu falei isso na palestra ontem. Eu sentia muita dificuldade, porque uma coisa é você gravar vídeo para o YouTube para você. De uma hora para outra, você passa, além de corretor, virar professor. Ou seja, você tem que gravar um vídeo de uma aula, e aí tem todas as preocupações. Se eu sou didático, se a pessoa que está me ouvindo ou que vai estar me assistindo vai me entender, né? Porque você transmitir o seu conteúdo é muito diferente, né? Total. É total. Tem muita gente que tem muito conteúdo, e não sabe passar, não. E não sabe passar. Quantos professores do colégio eram monstros, tinham muito conteúdo, mas você não entendia uma palavra que a pessoa falava. Pronto, agora eu descobri porque eu não me dava bem na escola. Pois Era por isso, eles não sabiam passar pra mim. Eles não sabem, às vezes não tem a didática necessária, né, pra poder passar esse conteúdo. E eu me cobrava muito, eu falei isso, pra cada aula de 5 minutinhos ele demorava 4 horas. Porque eu tinha que ser perfeito, eu tinha que passar informação 100%. Então, a gravação do curso foi um desafio muito grande pra mim. Você tem mentoria ao vivo? Na verdade, depois do treinamento, foi um sucesso o primeiro lançamento, foram mais de 300 corretores que entraram. Que animal, irmão. Foi no primeiro. Você fez o lançamento mesmo? Fiz o lançamento padrão, na primeira turma a gente teve 300 alunos em 3 horas, a gente fez um 6 em 7. Que animal, parabéns. Foi surreal assim nesse dia. E eu entendi, depois dessas 3, o carrinho abriu às 7 horas, 1 hora da tarde. Meu Deus, aquela noite que você não dorme. Eu falei, gente, fudeu. Fudeu. Mas ao mesmo tempo, passada essa sensação da adrenalina, você para e para cá, agora você tem 300 pessoas atrás de você. 300 pessoas com a expectativa. Né? E a validação, né? E a validação. E foi dali que surgiu literalmente um novo propósito na minha vida. Que maneiro. Como você falou de transformação, é um treinamento que, diferente dos outros de marketing digital que a gente está acostumado, a gente não aperta um botão e compra. Sim. Quando a gente fala de um treinamento de mercado imobiliário, é uma jornada, né, que você vai educar, você vai mostrar o passo a passo, e pode ser que a pessoa venda no dia seguinte, mas pode ser que ela não venda. Exato. Né? Não há garantias. Mas assim, o resultado foi maravilhoso. Logo depois eu abri minha primeira turma de mentoria e assim, tem sido uma experiência muito louca na minha vida, uma experiência fantástica, porque as histórias, os relatos, os depoimentos, tudo que eu escuto tem sido tão transformador na minha vida. Que maneiro, ao ponto de poder escutar de um corretor hoje, cara, você mudou, você ressignificou a forma que eu trabalho. Hoje eu vendo casas, hoje eu sou referência na minha região, hoje eu sou um profissional respeitado na minha cidade pelo trabalho e pelas informações que você dividiu comigo. Puta que pariu. Aí o coração vai... Não, eu já choro, né? Você chorou. Aí a gente fica muito mexido, né? E nesses eventos que a gente participou, tive a oportunidade de palestrar, conversando com todo mundo, a gente tem esse contato mais próximo e a gente tem a noção do impacto, né? Talvez você que esteja ouvindo esse podcast, você não se ache um influencer, mas você influencia a vida das pessoas. E a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de influenciar. É gigantesco. Porque isso pode ser pro lado bom e pro lado ruim. Só que na hora que eu converso com essas pessoas, em eventos, no direct, eu vejo que eu tenho um propósito, e esse propósito está cada dia ficando mais claro na minha cabeça, de poder transformar a vida, de poder melhorar o mercado, de poder contribuir com a profissão. Hoje eu tenho, como você falou do Casimiro lá atrás, foi uma grande loucura na minha vida, porque hoje eu sou parado por adolescentes na rua. Total. Antes de você entrar nessa do Casimiro, cara, olha como é louco. Augusto, porra, a gente vai atraindo pra perto da gente aquilo que nós somos, né? Eu costumo... Acho que um grande divisor de água na minha vida foi quando eu comecei a entender a força do meu pensamento, foi quando eu comecei a ter criar esses pensamentos. Para mim, ideias viram pensamentos. Pensamentos são pequenas fotografias que foram dadas no seu cérebro, na sua cabeça, e naturalmente você tende a atrair aquilo para perto de você, né? E aí tem seu campo eletromagnético, que é o que você vibra. Se você vibra na positividade, você tende a atrair para perto de você pessoas positivas. Se você pensa de uma forma negativa, você tende a atrair para perto de você pessoas negativas. Perfeito. Né? E a incompatibilidade ali, né? Se você não está na mesma vibração que a minha, você tende a expelir. Né? Isso é física, né? Não estou aqui filosofando apenas. E nesse momento, a gente teve uma empatia muito forte. Assim, só para deixar claro, nós não éramos amigos no Rio de Janeiro. Verdade.
A gente não se conhecia no Rio de Janeiro, porque eu sou de Niterói, né? E Augusto da Barra da Tijuca. Então, cara, a gente veio pegar amizade por causa de rede social. Na verdade, por causa do... Ai, como é que é o nome daquele que não deu certo? Uma redezinha social que veio, que a gente falava. Clubhouse. Clubhouse. A gente fez algum Clubhouse, colocaram a gente numa sala, a gente tinha que falar junto, a gente já se respeitava, conhecia a história, mais ou menos o Augusto de internet, ele também. E a gente, se deu muito bem, foi pum, uma empatia total, né? E agora você vê que essas frequências que a gente tem vindo, fomos para já 2, 3 palestras juntos, né? Você tá com um propósito que eu sou o primeiro a estar na frente, batendo palma, apoiando, né? Agora a gente vem impactando vidas, mudando uma geração. Isso é muito, muito, muito foda. É muito forte, né? É muito forte, irmão. E aí uma necessidade que eu comecei a ter esses dias, Augusto, foi da galera falando assim, cara, mas eu tô começando e eu não tenho dinheiro pra contratar um filmmaker. Mas é isso que eu quero da minha vida. Aí eu falei, porra, aí eu conversei com o Rodrigão, com o Kenji, com o Fernando lá no escritório. Falei, cara, e aí? Eu não sei porquê, eu abri... na mentoria eu já fazia alguns cursos ali, alguns takes de edição de vídeo no celular e tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, você tinha que fazer isso. Isso vale muito dinheiro. Aí veio na hora, eu falei, porra, é isso. Só que eu vou fazer por muito bom preço. Eu vou lançar isso aqui por R$197. Que, mano, eu quero que todo mundo, todo o moleque, o cara que, às vezes não tem condição, que ele consiga ter acesso, né? Porque a nossa mentoria é a mais cara, né? Não é pra, às vezes, o cara que tá começando. Aí foi meu primeiro 6 em 7. Que aí, pum, porrou. O negócio veio e é uma roda, né? Quando tem gente que vem na minha mentoria e fala assim, Robinho, eu tô fazendo a mentoria do Stalin e tal, tá maneiro pra caramba, top e tal, não sei o quê. O que você acha que eu, devo fazer a mentoria do Augusto? Eu falo assim, deve. Mas eu acabei de fazer a sua. Eu falei, não tem nada a ver, são 2 seres humanos completamente diferentes. Duas didáticas diferentes, 2 características. Completamente diferentes. Tanto que, esse final de semana, tanto eu quanto o Augusto tomamos 2 socos no rim. Primeiro, que a gente foi para um evento, um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil. Verdade. Né, do Samuca. Quando o Augusto a gente estava em Teresina, quando ele virou para mim e falou, irmão, acabei de ser convidado para estar no evento. Eu não perdi 2 minutos. Eu falei, eu tô comprando agora, eu tô lá na frente. É verdade, eu me lembro. E eu tô lá na frente, porque eu era o primeiro a estar lá, ó. E mandei mensagem para ele, falei, irmão, tô orgulhoso pra cacete de você, um cara do mercado imobiliário, tá dentro de um evento gigantesco de marketing digital, palestrando. E, sinceramente, meu irmão, você tirou onda. Você fez uma palestra foda. Animal. Como é que foi o frio na barriga que antecedeu esse evento? Fala aí. Cara, isso foi uma experiência talvez a mais maravilhosa da minha vida, uma as mais loucas, porque a gente tá falando de 2021 entrando para o mercado do marketing digital. Em 2022, tá subindo no palco, lembra? Corretor, treinador, mentor e palestrante. Com 1.500 pessoas no Teatro Bradesco. No Teatro Bradesco, um dos maiores palcos aí do Brasil. E eu poder estar representando, levantando a bandeira do mercado imobiliário, que até então sempre teve aquela distância muito grande. Um preconceito. Tá representando ali o mercado, né? Por ser uma das principais referências hoje, cara, para mim foi uma experiência única, né? Quando eu estive no evento conversando com as pessoas, com todo aquele ambiente gostoso que a gente criou ali, foi uma das melhores experiências, porque quando eu subi naquele palco, eu tive a total noção do que eu precisava fazer. Eu falei com o coração ali. Eu não estava falando... Que sensacional. Eu não estava falando de uma parte muito técnica, eu estava falando do que eu fiz, da minha história. Do que eu fiz, do que eu continuo fazendo, quais são os meus objetivos, quais são os meus propósitos, quais são os insights que quem estava sentado, aquela nação empreendedora que estava ali, poderia fazer para aplicar no negócio. Eu acho que a gente está precisando disso. Né? Isso. Eu acho que foi um evento maravilhoso. Eu estava no palco, mas eu também estava lá sentado, anotando, porque a gente estava lá próximo dos principais players, pessoas que realmente movem o Brasil, Verdade. Que são empreendedores, que geram milhões. Então, hoje, a responsabilidade que eu tenho, ela é muito grande, porque foi muito engraçado, porque até a Joyce estava lá, teve uma pessoa que veio, né, se emocionou muito na minha frente,
né? Foi engraçada porque ela veio chorando e eu abracei muito ela. Eu falei, fique em paz, que você vai ter muito sucesso na sua vida. E isso balança, né? Balança. Balança ao ponto da gente entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem daqui pra frente. E que é só o começo. E que é só o começo. Esse evento foi literalmente a ponta do iceberg do que eu quero construir. Eu tô falando hoje aqui pra você nesse podcast que a gente vai fazer algo muito grande. Eu não tenho dúvida, eu nunca duvidei de você, nunca vou duvidar. Eu tenho uma questão muito forte dentro de mim que, cara, da onde eu venho, a gente é amigo e amigo não é o que separa a briga, é o que chega dando a primeira voadora. Então, porra, eu só posso, em primeiro lugar, eu não tenho nem palavras pra agradecer esse bate-papo. Você sabe o quanto você é especial pra mim, o quanto a gente tem mudado, o quanto o propósito é compatível, o quanto a gente tem falado para as pessoas. Isso aqui que eu faço do fundo do meu coração. Irmão, eu não tenho patrocinador, eu não tenho ninguém aqui. É uma coisa que eu faço e trago os meus amigos para que eu realmente possa me divertir, para que eu possa levar conteúdo pros meus amigos, pros meus seguidores, entendeu? Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Se todo dia eu fizer a minha melhor versão, se todo dia eu impactar uma vida, eu já tô fazendo um mundo melhor. Entende? Então, pra mim, é exatamente o que vale, cara. E eu acho que quando a Sofia veio tão pequena, esses valores cresceram muito dentro de mim. Família, honre sua família, honre seus amigos, ame o que você faz, seja grato, dê valor pra sua vida, dê valor pra tudo ao seu redor. E eu acho que isso foi o principal que eu vi naquele evento, você falando pras pessoas. Entende? Eu não vi ali o cara que eu não vi a celebridade da internet. Não, eu vi ali um ser humano se comportando, se portando, em passar uma mensagem boa pra todo mundo que tava ali. E na hora que eu tava na cadeira, uma menina tava atrás falando assim, poxa, ele fala tão bem, né? Ele é tão calmo. Nossa, ele é muito seguro. Tava nervoso. Olha que top, irmão. Porra, a menina atrás, ela nem sabia se eu te conhecia ou não. Pô, eu fiquei orgulhoso pra cacete, irmão. Falei, porra, que do caralho. Porque a gente sabe o quanto é difícil subir num palco, o quanto é difícil falar pra 1.500 pessoas, o que antecede, né? É a viagem, é o frio na barriga, é uma noite de sono que às vezes você não consegue dormir direito porque não desliga a máquina, é um PDF que você muda inteiro, é uma apresentação que você muda inteiro, é um imprevisto que pode acontecer e te desconectar, é muita coisa. Então, meu irmão, ouvir isto que essa menina falou atrás de mim, é obrigação minha transmitir pra você que você fez uma apresentação foda. Porra, cara, obrigado. Fico muito feliz, primeiro pela sua amizade, segundo pela sua torcida. Eu acho que num mercado tão egoísta, a gente ter pessoas ao nosso lado para poder compartilhar, dividir e para torcer, para vibrar pelas conquistas, né? Acho que é tão difícil a gente ter pessoas que a gente gosta de estar próximo, de estar torcendo pelas vitórias. E hoje a gente tem uma relação muito bacana. Eu torço por você, você torce por mim, a gente desabafa, a gente conversa, a gente debate, a gente busca melhorar. E eu acho que isso realmente é só o começo. Eu acho que esse evento marcou muito para mim. Eu sou o tipo de pessoa que estou sempre saindo, estou sempre buscando inovação. Eu falei para você, coragem, inovação, nicho, são coisas assim tão importantes que marcam a minha trajetória e a minha jornada. E hoje, quando eu olho para trás e volto lá para 2013, eu posso dizer que valeu. Que sensacional. Ainda bem que eu mantive a minha posição de seguir na profissão, de manter o meu propósito. Quero agradecer muito a minha esposa que está aqui do meu lado. Ela foi uma pessoa que acreditou em mim, assim como você com a sua esposa, quando nem eu acreditava, né? Eu falei para ela por diversas vezes, segue a sua vida. Você merece coisa melhor. Você pode encontrar um novo formato de vida e ela não desistiu. Ela não desistiu. Você é muito louca. E a gente tem que dar muito valor a esse tipo de coisa, porque sem ela eu não estaria aqui conversando com você nessa mesa falando sobre esse podcast. Então, um agradecimento a ela. Emocionou. Um agradecimento a Deus, se não fosse a minha fé, e ela me ensinou muito a ter fé, porque eu era uma pessoa extremamente desacreditada, ela me trouxe para a igreja, ela cuidou de mim. Que legal, então, para mim, ter ela aqui no meu lado, junto comigo,
acompanhando o meu sucesso, acompanhando em todas as etapas, para mim é muito marcante. E eu tenho muito orgulho de ter uma pessoa assim do meu lado, né? Ela tá ali. Haja coração. Haja coração. E momento confidencial. Muito bom, eu fico muito feliz. Você sabe o quanto eu admiro demais vocês. E se fosse para você pegar, resumir um pouco aqui pra gente finalizar nosso podcast aqui com essa galera, né? Qual mensagem você deixaria aí para essa nova geração, para os corretores? Olha, eu acho que eu vou acabar falando basicamente o que eu falei no dia da palestra, né? São coisas que eu venho aprendendo ao longo da minha jornada. Não complica a sua vida. Faça o simples, bem feito todos os dias. Eu acho que as pessoas estão querendo sempre buscar coisas novas o tempo inteiro, mas se essas mesmas pessoas fizessem o básico bem feito todos os dias, você poderia duplicar, triplicar, quadruplicar o resultado do seu negócio. Então, dê valor às pequenas coisas, às pequenas conquistas. O sucesso é cumulativo. Pequenas ações, grandes conquistas, né? Uau. Então, são coisas que você vai aprendendo na sua vida. Esquece os bastidores dos outros. Você não sabe qual é a luta, né? O palco da pessoa, às vezes, é muito mais complexo do que você imagina. Então, seja na rede social, seja no seu trabalho, seja na sua vida, faça o simples, bem feito, com consistência. Porque a consistência me fez chegar aqui. Se eu não fosse consistente, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Com certeza. Se eu não fosse disciplinado, eu não estaria aqui. Eu vou só te contar uma história. Tem 23 anos que eu estou dentro da academia. De forma quase que ininterrupta. Sou disciplinado. Augusto, você acorda todo dia motivado para ir na academia, para treinar, para fazer o seu esporte? Às vezes não. Sim. Mas eu sei o que precisa fazer. Sim. Então, em todas as áreas da sua vida, você precisa ser disciplinado. É isso aí. Você pode não estar motivado, porque nem sempre você vai ter essa motivação todos os dias. Mas se você for o cara que tiver a consistência necessária para que você possa ter os seus resultados, a sua vida, a sua profissão, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, elas vão mudar. Que é sensacional, meu irmão. A gente conversa muito sobre disciplina. Obrigado. Você é top, você é um cara incrível. Galera, recebi hoje aqui meu irmão Augusto Braga. Obrigado, meu irmão. Sempre vai ser um bate-papo. Bom demais. Obrigado demais, tá? Que a gente possa realmente impactar, que você possa continuar essa carreira linda, maravilhosa, impactando pessoas e que você possa sempre me permitir estar ao seu lado, porque contágio social, para mim, é uma das melhores coisas que existem. Você é a média das pessoas que você convive e eu sou muito grato em conviver ao seu lado. Reza a lenda que temos que fazer um vlog, né? É isso. É que hoje a gente não contou tanto nossos casos, mas numa próxima a gente conta. Tem muita coisa para falar ainda. Mas enfim, isso é papo para depois. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Eu não canso de repetir que eu sou fã do que você faz, a forma que você se comunica, a forma que você impacta, a forma... Cara, você é um ator, cara. A sua vida é uma vida de muita vitória. Eu não vou fazer você chorar não, tá? Não vou fazer você chorar não, mas eu sou muito fã e tô muito feliz de poder estar aqui dividindo essas horas com você. A gente poderia ficar aqui até 3 horas da manhã. Com certeza. Num lugar que eu gosto muito, que é São Paulo. A terra que eu aprecio demais. Conte comigo sempre para o que você precisar. E é isso. Demorou. Tamo junto. Pessoal, então, hoje, uma presença super ilustre. Espero que vocês tenham gostado muito. A gente vai deixar tudo isso aqui no nosso canal. Vamos deixar em podcast, vamos deixar os vídeos gravados em todas as plataformas. Os cortes vão estar também no meu próprio Instagram. A gente vai ter cortes também no Instagram dos nossos convidados. Se você não segue, segue lá o Augusto. Deixa o arroba aí. Augusto Braga, canal do YouTube Augusto Braga. Você vai me encontrar ali e a gente vai estar sempre fazendo o melhor conteúdo. E foco, consistência e determinação. É isso, galera. Até a próxima. Valeu! Beijo!